Agradecer as equipes que estão aqui do Gasparetto para nos dar suporte, orientação e intuição. Que o ambiente possa estar protegido, nos campos de energia, e que a gente possa ser um instrumento do Cristo para levar ampliação do nível de consciência para as pessoas que vão ver. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, lindos seres! Sejam todos bem-vindos ao Despertando Consciências. Com quem? Com Lele Abdala. Ó, não sei se você vai ver esse vídeo no começo de fevereiro, eu não sei se você vai ver esse vídeo, não sei qual que é a data que você vai ver, no final de janeiro, no comecinho de março, não sei. Mas do fundo do meu coração, feliz ano novo. Que 2025 seja um ano maravilhoso para você. Que Sananda, o príncipe da paz, esteja sobre a sua casa, esteja sobre o seu coração, sobre o sangue que corre nas suas veias. Esse ano, mediante o olhar da terapia holística, é o ano da amorosidade. Tem vários olhares, né, de diferentes viés aí, religioso, de matriz africana, numerologia. O olhar da terapia holística, mediante a tudo que eu vi nesses dias, é que é o ano da amorosidade. Sendo assim, que você possa olhar mais para dentro, que você possa se lembrar do Deus que você é, que você possa ancorar no seu coração, para que você possa ser ainda uma maior contribuição para todos que existem nessa terra. Lembrando que você não está sozinho. Então para de olhar só para o reininho do seu umbigo e começa a lembrar do reino de nós. E se a gente estivesse disponível para de novo nos conectarmos com o Wi-Fi celestial? Lele, do que você está falando? Existe um Wi-Fi. Esse Wi-Fi, que não é exatamente como você conhece, aquele aparelhinho que a gente liga, é um dispositivo, de fato, energético, que ele pode ser ligado ou desligado. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de manifestação, faz uma oração, não percebe muito uma mudança, faz algum tipo de movimento, também não sente nada. Tem um Wi-Fi seu que está desconectado. Como que a gente pode fazer para conectar esse Wi-Fi? A gente pode fazer muitas coisas, mas uma delas é ancorar nesse nosso coração. A segunda coisa que eu diria para você achar uma forma de baixar o seu quociente de julgamento. A terceira forma que eu diria seria para que você achasse também uma forma de amar mais e melhor. Se você fizer essas três coisas, eu te garanto que 2025 será um ano muito mais mágico para você e todos que estão do seu lado. A pessoa que está do meu lado é uma pessoa incrível. Eu sei, toda hora, Lele, você toda hora fala isso, mas essa daqui é de fato. Tá bom, eu também falo isso. Mas essa daqui, eu faço consultas com ela. Então, assim, é um homem incrível, gente, que eu bebo da fonte energética dele, comportamental dele. É um ser que eu admiro de fato. Ele é médico, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1981. Em 1981, gente, só pra você ver a bagagem desse homem. Com ampla experiência em pronto-socorros e UTIs. Interessado em compreender o ser humano e suas relações, aprofundou-se em medicina chinesa, homeopatia e programação neurolinguística, explorando a influência da energia e dos padrões mentais no bem-estar e nas doenças. Atuou por 10 anos com psicoterapia transpessoal, auxiliando no conhecimento e na busca por uma vida plena. Sua trajetória integra saúde física, emocional e espiritual, unindo ciência e práticas terapêuticas para promover equilíbrio e qualidade de vida. Queridos, uma salva de palmas quânticas para o Dr. Rubens Cascapeira. Muito obrigado. Uma honra. Muita alegria estar aqui, né, nesse espaço do Gasparetto, inclusive que nós temos. Já conhecia o Gasparetto, acompanhei, fiz curso com ele lá no século passado, praticamente. Estou muito contente de estar aqui, principalmente com você, onde nos conhecemos. Eu adorei fazer a primeira entrevista contigo lá no teu espaço. Estou muito contente de estar aqui e poder contribuir para que as pessoas ampliem a consciência, né? Que basicamente aqui é ampliar a consciência. O ser humano está precisando ampliar a consciência. E como é isso? Vamos conversar sobre isso. Maravilhoso, doutor. Antes disso daí, eu sei que eu já estou indo para o final, mas é que como eu comecei falando já do ano novo, então a gente já vai começar entregando. Não tem negócio de, daqui uma hora a gente entrega, já estamos entregando agora. Então fica aqui, sai desse sofá não, bora aqui receber. Doutor, existe uma dica, 2 ou 3, para que as pessoas possam ter um 2025 diferente? E quando a gente fala de uma dica, é uma dica que o senhor usaria ou está usando
pode ser uma, duas ou três, para que as pessoas de fato consigam romper esse movimento de escassez, de trauma e drama, de vitimismo, e que elas consigam ter um 2025 diferente. Como? 2025 é diferente. É o ano 9, terminou muita coisa. A gente vai ter novidades importantes esse ano em todas as áreas da nossa vida. Não vai ter cataclismas do jeito que o pessoal está falando, a gente tem estudado, mas que a gente tenha um ano onde você se abra a ser o mais verdadeiro possível. Esse é o ano de ser verdadeiro. Não vai ficar nada oculto, cada vez menos. Então, ser verdadeiro. Então, seja quem você é. Eu tenho dificuldade de quem sou eu. Tudo bem, vá buscar ajuda, vá buscar entendimento, vá buscando compreensão. Mas a gente precisa ser quem a gente é. Quanto mais você for você mesmo, deixar a tua energia, tua marca na Terra, mais o ano, a vida, o mundo vai trazer para você. Isso eu aprendi e já estou sentindo muito forte, porque eu já comecei a tomar algumas atitudes e está vindo muito rápido, vai ser muito rápido e os feedbacks vão ser mais acelerados, rápidos, e você vai conseguir tudo que você quer. Mas precisa ser quem você é, o que você veio fazer aqui. Muito maravilhoso esse movimento. O senhor sabe que, o senhor me trazendo isso, é bem legal, porque o olhar, né, enviesado, que é maravilhoso também, da religião de matriz africana, fala, eu tenho quase certeza que é isso o número mesmo, 9, que, sobre o olhar da religião de matriz africana, que é o ano 9, que fala de Ossá, né, de término de todas as coisas que são ilusão. Então, esse ano a gente vai ver muito término, mediante o olhar deles. Muito término de relacionamento, muita coisa que estavam, parcerias, que não estava mais vingando, vai parar, porque, movimentos, né? Porque as pessoas, é um ano para terminar as ilusões e para que a gente veja a verdade. Então, que você esteja aberto, em estado de permissão, para ver a verdade. Legal. Doutor, o que é o metaverso psíquico? Explica pra gente, antes de eu fazer a próxima, já primeiro vamos começar aqui. Metaverso psíquico. A área da saúde é uma área da saúde complexa porque durante muito tempo houve uma cisão, né? Então houve uma cisão lá atrás, era tudo místico, era tudo religioso, aí radicalizaram. E a gente vive nesses polos, né? Precisa tomar cuidado porque polaridade é uma lei do nosso planeta. Foi para um polo que tudo é ciência. E eu sinto que agora a gente está voltando para um equilíbrio. Então é importante que você entenda. Há necessidade de equilibrar entre ciência e não religião, espiritualidade. Tá? Ciência e espiritualidade se complementam de uma forma muito tranquila. Eu vou conversar com vocês aqui como eu faço isso no meu cotidiano, não indo para a religião. Então a gente hoje tem várias maneiras de conversar, várias maneiras de explicar, por exemplo, o campo de energia que envolve as pessoas interferindo na saúde delas, no psiquismo delas. Então a gente vai ter cada vez mais maneiras de explicar isso aí de forma não mística, não religiosa. Infelizmente, né, na área dita da ciência, você vai falar uma coisa, eu estava fazendo um curso de saúde mental nas empresas, num grande hospital. Terça, quarta aula, lá o psiquiatra. Então, a gente vai ver como é que a gente lida com os pacientes esquizofrênicos na instituição. Eu quarta aula, falei, vou queimar meu filme aqui. Falei, olha... agora. Eu falei, escuta, é o seguinte... o paciente esquizofrênico, a gente não poderia ter uma visão também da paranormalidade dele, de repente, porque às vezes ele tem um carinho de esquizofrênico, mas ele é paranormal. Ah, doutor Rubens, essas coisas a gente não estuda aqui. Como assim? Então tem um elefante no meio da sala e ninguém estuda aqui? Quer dizer, como isso, né? Se eu te disser que 70% do paciente dito psiquiátrico, ele é paranormal, não vai se estudar isso? Quer dizer, por quê? Claro que a gente sabe que o sistema tem outras situações. Doutor, eu me arrepiei, que coisa incrível isso. Você prestou atenção nessa fala dele? Tem um elefante branco na sala. Foi branco? Não foi só elefante, né? O branco foi por tua conta. Já colocando a mais aqui, ó, rosa. Tem um elefante na sala e ninguém vai estudar isso. O que isso pode falar pra gente? Tanta coisa. O que tá no teu campo? O que é que você está aí percebendo? Essa raiva, essa reatividade, esse ranço que você tem às vezes da sua mãe, do seu pai, essa questão que você nunca consegue guardar dinheiro, essa questão sexual muito forte. O que é que está aí no seu campo? Esse elefante que está aí no teu campo, que você não quer olhar para isso. E ele continua aí, na tua frente, causando questões, causando entraves, causando empecilhos na sua vida. E mesmo assim você prefere não olhar para ele. A gente precisa falar sobre esse elefante branco. Muito legal. Então, uma das minhas propostas, já estou há 25 anos. Não,
tem mais de 30 anos que eu já estudo essa questão da paranormalidade, digamos, atuando no ser humano, né? Então eu venho percebendo, identificando e buscando uma linguagem para poder explicar para o paciente. Essa semana chegou uma paciente para mim, não, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade, porque isso, aquilo, e eu entendendo, eu conversei, como é a ansiedade? Eu expliquei, eu falei, a tua ansiedade é metafísica. Como assim metafísica? Sim, você tem uma sensibilidade, você tem umas antenas paranormais, você entra num ambiente, você capta o ambiente, você acha que é seu. E aí você, achando que é seu, você vai ficar, e cada vez você vai mergulhando no teu universo e achando um motivo. Porque se eu perguntar para você, você tem motivo para ficar triste? Você vai encontrar 5 anos de idade, o meu cachorrinho morreu. Eu falo, antes da pessoa chegar lá e começar a psicologizar, eu falo, para, né? Chegou uma psicóloga. Não, porque eu estou tendo uma questão de personalidade transversa, não sei o quê. Eu falei, para. Aí eu fiz meu mantra. Faz meu mantra comigo, que eu vou ensinar. 5 minutos depois, eu observando ela foi relaxando, calmando. Como é que você está sentindo? Nossa, melhorou. Eu não estou com aquela... Achou que ela estava tendo um problema de personalidade. Não era nada daquilo. Era um campo energético que estava envolvendo ela. E é assim, é tão simples... Mas as coisas simples é que vão muitas vezes fazer a mudança. Muitas vezes. A gente tem um ponto de vista, às vezes, gente, que as coisas precisam ser muito difíceis. É um ponto de vista. A grande maioria desses pontos de vista, de dificuldade, tem a ver também com a sua consciência de luta. Porque a gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Como assim o mantra vai me melhorar? Como assim uma energiazinha, uma positividade, sei lá, uma frase, uma terapia holística vai me curar? É claro que a gente não está falando de cura aqui, a gente está falando de sanamento de questões. É um olhar totalmente diferente. A cura vai para um outro lugar. Seria a mesma coisa, mas o que eu estou falando é que o que trouxe você para aquele lugar, né? São pensamentos, sentimentos e emoções. É óbvio que eu acredito na medicina. Porém, meu ponto de vista é que tudo começa na energia. Então, se você tiver olhos para ver, talvez você tenha um movimento diferente a partir dessa nossa conversa. Que interessante. E, doutor, quais seriam as implicações para a saúde mental e espiritual das pessoas, o metaverso psíquico? Então vamos lá. Uma das bases que eu estudo e trabalho é o tripé. Né? O tripé físico, mental e metafísico. Tá? Para não falar religião. Então, por exemplo, existe ansiedade no nível físico? Existe. Existem pessoas que têm hipersensibilidade alimentar. A hipersensibilidade alimentar tem uma reação inflamatória, e se essa reação inflamatória for no cérebro, você pode ter sinais de ansiedade. Uma criança, por exemplo, no espectro autista, que você investiga, hoje tem investigação genética, tá? Investiga alimentos, intestino, e você regula o intestino e regula os alimentos, ela pode melhorar 50% só regularizando a parte intestinal e alimentar de uma criança do espectro autista. Não, mas então isso é polêmico. Para tudo. Eu fazendo João Kleber aqui. O senhor está trazendo, então, vou repetir aqui para a gente ouvir direitinho. Não vai, presta atenção comigo. O senhor está trazendo, então, que essa parte alimentar é uma das causadoras desse movimento tão grande que a gente está tendo agora no mundo de autismo, até do autismo adulto. Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas. Tem um colega meu, um conhecido, um cara que eu sigo no Facebook há um tempão, autismo adulto. Cara com 30 anos, do nada, pum, autismo. E a pessoa começa a comprar tanto isso para a realidade dela que ela vai ficando diferente fisicamente. Bom, o ser humano é altamente sugestionável, né? Eu, na minha infância, eu era nervoso. Talvez eu tivesse me dado um diagnóstico desses aí na minha infância, por quê? Porque eu me descobri com bastante sensibilidade também, né? Não como você, por exemplo, mas eu tenho uma sensibilidade e eu era nervoso porque eu captava coisas que ninguém explicava. Então, que lindo isso, doutor, essa percepção. Eu também era muito nervoso. É. Também sempre fui taxado como estressadinho, Eu também. É. Uma pessoa, então, muito nervosa, com um olhar metafísico, metafísico mesmo, metafísico. né? Normalmente ela está captando energia de muitas pessoas e vem essa irritabilidade por esse excesso de energia. Exato. Então, reage. Eu amei.
Então hoje vai ser catalogado por quê? Existe no sistema um interesse em catalogar o nome, porque aí tem um remédio por trás, entendeu? Então a gente tem outras coisas, né? Então nossa proposta não é só ficar dando medicamento, mas também se for necessário. Então veja, vamos pegar o tripé da ansiedade, vamos trabalhar muito a ansiedade, né? Então o tripé físico tem que ver a alimentação. Se você não olhar a tua alimentação, por incrível que pareça, mas aqui no lugar espiritual, sim, mas pessoas têm reações químicas violentas cerebrais que aparentemente são espirituais por alimentos. Alimentos que inflamam. Então a gente precisa olhar desse lado também. E hoje tem até exame genético para ver isso aí. É fantástico, né? Aspectos emocionais ou mentais, né? Então, por exemplo, ansiedade. Então, a ansiedade, que eu digo que é a ansiedade antecipatória, que é a ansiedade, medo do futuro, né? Que é muito comum, eu cheguei à conclusão, não é possível, Lelê, não existe medo do futuro, porque o futuro não existe. Como que a pessoa fala que tem medo do futuro? Mas você não tem medo de uma coisa que não existe. Existe probabilidade. Mas ninguém tem medo do futuro. Presta atenção. Presta atenção você. Presta atenção que você vai entender. Ninguém tem medo do futuro. Todo mundo tem medo de que algo que aconteceu de verdade no teu passado aconteça de novo. Nossa! Gente, eu sei que as palmas elas não podem acontecer no estúdio, porque não sei se você sabe, nós estamos microfonados. Então... Antigamente, quando eu não sabia, batia a palma. Faz um barulhão da pega. Mas, ó, ouve essa palma aí com seu coração. Não é sensacional? Incrível. Então, precisa... Você tem ansiedade antecipatória? Vamos pesquisar traumas que você tenha no passado. E um dos principais traumas que eu identifiquei na maioria das pessoas é o que eu chamo de primeira viagem, que é a gestação. Uou. A gestação interfere sobremaneira no quadro de ansiedade. Eu já ouvi falar muito isso, sobre traumas intrauterinos. Sim, sim. Ai, não é bonito falar essa frase, gente. É que eu também sou terapeuta, então eu tô aqui, ó, trocando figurinha. Traumas intrauterinos. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa muito legal. O doutor tá contando isso, eu tenho que contar só essa partinha bem rapidinho. Eu fui da Cientologia há anos, né? Pra quem não sabe, Cientologia, fui anos da Cientologia, trabalhei lá e tudo mais. Aqui do ladinho. São Paulo, Santa Cruz, aqui pertinho. E na Cientologia você faz um movimento que é como se fosse uma regressão, né? Tem outro nome lá, mas como se fosse isso. Eu vi, em algum momento, mamãe grávida, limpando, né, um banheiro, ela trabalhava dessa forma, né? Na época, como ela podia sobreviver. E ela estava limpando o banheiro, mas ela chorava muito, 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 e a barriga era muito grande. Beleza. Aquilo ficou na minha cabeça. Anos depois, a gente estava numa conversa, mamãe, eu comentei com ela. Minha mãe olhou pra mim e falou, o quê? Eu falei, mãe, eu vi a senhora, tipo assim, ajoelhada numa privada. Ela tava limpando, assim, mas ela tava tendo uma síncope de choro. E a senhora chorava tanto, mãe, tanto, aquela sensação, aquela emoção foi tão pesada pra mim, forte, que aquilo foi uma cena que me veio para que eu entendesse, porque eu era uma criança tão triste. Eu não era uma criança muito feliz, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente animadão, mas quando eu era criança eu era muito retraído e muito, parece depressivo mesmo. E aí eu contei isso pra minha mãe, ela começou a chorar. Como que você sabe disso? Como que você sabe disso? Porque você lembra dessa cena? Claro que eu lembro dessa cena. Então, olha que louco o desenrolar de tudo que pode acontecer e saiba que eu sei, gente, é desafiador. Mas tudo aquilo que você está sentindo quando você está grávida, caso você esteja agora, está passando pro bebê, eu acredito, né? Que a maioria das coisas, sim. Então a gente precisa olhar para isso, né? Para esse movimento. Quantas mães não sabem que o que elas estão falando, o que elas estão sentindo, a sensação de abandono? Porque mães passam por coisas, às vezes, bem desafiadoras, né? Falo gestantes. Mães sempre, mas eu falo gestantes. Então, a gente precisa olhar para isso. E outra coisa, né? Eu falo sempre, cuidado com o que o médico vai falar. Eu brinco, né? Cuidado com o que o médico vai falar. Porque o que tem de médico contando coisas para gestante, para assustar. E aí já vou fazer uma ponte aqui, que eu digo sempre, quando você for no médico, faz uma oração para o teu anjo da guarda, o teu mentor, ir na frente, não o teu obsessor. Porque o médico, se ele não tiver uma certa, digamos assim, firmeza a nível mental e espiritual, ele pode ser influenciado pelo teu inimigo.
E então você vai lá ouvir coisas que o médico não diria, mas ele estava sob influência. Nossa, isso é muito polêmico e eu amei. Anota as polêmicas, por favor, Jeff. Nossa, isso é muito forte. Eu sei colegas médicos que são bons, falam coisas para o paciente e eu falo, de onde ele tirou isso aí? Aí a gente vai percebendo que ele pode ter sido influenciado. Eu nunca pensei nisso, doutor. Lógico. Faz todo sentido. E o médico tem uma autoridade que ele é dado... Para te influenciar, que vai te influenciar. Eu discuto um pouco isso aí, né? Para dar tanta autoridade. Mas ele fala e vira uma verdade. Óbvio. E vira uma verdade. Então, é muito complexo, porque quando o médico fala uma verdade absoluta, se a pessoa não... Né, porque tem 3 tipos de paciente, né? Eu digo, tem o bonzinho, tem o nem aí e tem o rebelde. O bonzinho, ele gosta tanto do médico, ele vai no médico, o médico fala assim, ó, você tem 3 meses de vida. Ele não tinha, mas ele gosta tanto do médico que ele acelera para morrer em 3 meses para agradar o médico. Eu acho que eu sou um pouquinho do bonzinho, eu acho. Não sei, não, mas eu acho. O também aí fala, pode ser que sim, pode ser que não. O rebelde fala, uma banana. É. Então eu lembro de um caso... O André é uma banana. André. Eu lembro de foi um amigo muitos anos. Ele era um executivo, alto executivo e tal, fez um câncer de pele, melanoma. Melanoma é terrível, né? O cara falou, você tem 20 dias de vida. Ele falou, uma banana para você. O cara viveu 20 anos. Maravilhoso. Fez um monte de coisa, mas não acreditou. O cara vai acreditar. Então, precisa tomar cuidado. Eu brinco, né? Então, cada vez mais, as brechas espirituais negativas vão tentar buscar maneiras para poder te interferir. Então, cuidado. Reza para o médico, ele está ali naquele momento protegido, para que os teus inimigos não utilizem ele. Doutor, eu nunca tinha ouvido isso, eu achei isso extremamente interessante. Espero que você também. Eu estou recebendo muito desse movimento, porque é tão mágico. Eu leio muito, gente, eu assisto muito podcast, eu faço muitos cursos, eu nunca vi ninguém falando dessa forma. Se você já... Legal! Pra mim é novo, de verdade. E pra mim expandiu muito, fez sentido, sabe? Você sabe que uma vez eu tava... Uma dor muito forte aqui do ladinho, né? Faço academia, a gente já tem 1 ano, mas eu também gosto de ginástica olímpica, eu gosto de me movimentar. Toda hora correndo na rua, quando não tem nada, tem uma esteira ali perto de casa que eu tô correndo nela, eu gosto, acho importante. Pra mim também é espiritualidade. Então eu tava lá, nesse movimento, e começou a me dar uma dor. Essa dor insistiu, gente, sei lá, 4 meses. E ela ficava de forma mais excruciante, às vezes de forma... Né, a volumetria ia mudando. Até que eu falei, vou fazer um exame. Tava 2 meses com aquela dorzinha chata, que às vezes era muito forte, às vezes era fraca e tal. Fazer um exame. Quando chegou lá, lembrei dessa história que ele falou. O médico falou assim, fez lá uns exames, né, de imagem. Falou, ó, eu queria que você fosse dar uma investigada em câncer. E eu falei, o quê? Eu comecei... Aí meu marido estava do lado, né, o André, falou, não, amor, calma, tal. Eu falei, mas como assim? Eu falei, porque tem uma bola aqui estranha, uma protuberância aqui, né, e eu queria que você olhasse isso aqui. Gente, mas vai rapidinho, não tô dizendo que é, tá? Mas faz uns exames, tal, me acendeu. Mas quem fala isso, né, gente? Hoje em dia eu tenho essa percepção. Quem fala isso? E aí eu fiquei muito mal. Mas na época eu tava passando por um monte de coisa de obsediamento, um monte de coisa, né, de pessoas que eu atendia. Com certeza, nossa, faz muito sentido. Gente, acabou, pra você ter uma ideia, eu não conseguia atender aquela semana. Eu tinha umas, sei lá, 8 pessoas, eu desmarquei todas, eu não tinha cabeça pra ouvir as pessoas. Eram coisas sérias, mas eu não conseguia contribuir com elas naquele momento, não conseguia. E aí, gente, paguei um valor alto, porque, né, nobre, fui lá e fiz um exame muito bom, com um cara muito bom. E aí ele falou assim, um cara de pulmão lá, um pneumologista. Ele falou, o médico falou o quê pra você? Foi a primeira coisa. Eu repliquei e ele falou assim, que bom que isso está aqui, né? Isso é seu coração. Eu falei, você tá falando sério? O André ria, mas assim, pôs a mão na barriga. Ele sabia que não era nada, porque o André já tem, né, esse lugar, eu sou um pouquinho influenciável às vezes. Eu trabalho isso, gente, mas às vezes eu me percebo um pouquinho influenciável. E o cara deu muita risada, o médico falou, é teu coração, querido, que bom que isso tá aqui, não tem nada. Olha isso. Eu fiquei 1 semana, não foi tanto tempo, mas 1 semana que assim, mexeu com muita coisa. Muito. Eu lembro que eu não conseguia nem dormir. Faz sentido o que eu tô falando, então, muito. Né? Então, muito. Cuidado, né? Porque os ambientes podem estar apropriados negativamente, né? Bom, eu estudo Hélio Couto, você também estuda Hélio Couto. O Hélio Couto falou uma coisa outro dia que eu fico pensando, e infelizmente a medicina não tem esse traquejo. Ele diz assim, quando o médico dá o diagnóstico, ele colapsa a onda da doença. Então, olha,
Pô, mas você não vai dar diagnóstico? Não, doutor Cascapé, mas é diferente. Então, às vezes a pessoa vem com um nódulo de mama. Então eu já falo, nódulo de mama, tem que investigar, vamos ver, tem 100% do câncer emocional e tal. É uma verruga aí, vamos ver o que acontece com essa verruga. Quer dizer, mudou completamente, né? A pessoa sai de lá, é uma verruga? Pode ser um câncer, mas uma verruga já muda completamente o nível. Então, precisa ensinar também o colega a como dar diagnóstico, como falar. Doutor, talvez, né, não estou querendo diminuir a inteligência de ninguém aqui, queridos. Fiquei um pouco perdido, porque a gente mudou as câmeras. Eu não estou querendo diminuir a inteligência de ninguém, queridos. Mas talvez você não saiba o que é a função do colapso de onda. Vou deixar claro que o nosso convidado é maravilhoso. Doutor, você pode ensinar, explicar para ele sobre o olhar do senhor o que é a função do colapso de onda, que a gente falou aí rapidinho? A física quântica fala que ou existe onda, que é energia, ou matéria. Onda e energia. Qual a diferença? Quando você olha para uma situação, aquilo vira matéria. Quando você não olha, aquilo vira onda. Né? Então tem aí um desenho no sistema muito interessante lá que fala colapso de onda, da dupla fenda. Fenômeno da dupla fenda. Busca aí na internet, você vai ver. Eu uso muito, eu desenvolvi uma técnica baseada na dupla fenda, tá? Que é o efeito retardado da dupla fenda. Isso aí tem feito mudanças interessantes no psiquismo das pessoas. Então, nós não vivemos uma realidade estática, é uma realidade dinâmica. Aquilo que eu observo, eu materializo. Aquilo que eu não observo, eu materializo. Né? E eles descobriram que se eu puder voltar no tempo e observar diferente, eu materializo outra coisa. Então, a gente pode mudar a história. Linha temporal, né? Linha temporal, muda a história. Né? Não é ressignificar. Então, precisa tomar muito cuidado, porque quando você dá uma notícia, você dá o diagnóstico, a pessoa pode impactar, ela nem tinha aquilo, mas ela pode... O caso de uma paciente, olha que interessante. Lembrei agora, acho que vale a pena, né? Claro. A paciente estava mal, porque morreu o marido, ela ficou muito mal tal. E ela, por causa de todo aquele trauma, ela ficou com uma dorzinha na região do abdômen, do tórax aqui. Tá. Legal. Aí foi no colega, no médico, o cara examinou, fez uma tomografia, falou, não tem nada. Tá, tudo bem. Passou 3, 4 meses, ela começou a melhorar, começou a sair do luto, normal, né? Normal. Começou a melhorar, mas a dorzinha estava lá, né? Aí ele foi lá, vamos fazer o exame? Vamos. Fez a tomografia? Não deu nada. Passou mais 4, 5 meses, e ela bem, não sei o quê, aí começou a viajar com as amigas, sair, um monte de coisa. Voltou lá, falou, doutor, continua a dor. Vamos fazer uma tomografia com contraste. Né? Tá. Fez, aí apareceu um nódulo. Ó, apareceu um nódulozinho aqui. Em 3 meses ela morreu. Mas ela não tinha. Aquilo, na minha opinião, aquilo estava parado lá. Acredito. Ela teve uma possibilidade de ter um tumor? Tinha, mas o corpo é inteligente. O corpo, enquanto você passa pelo conflito, ele cria o tumor. Quando você resolve o conflito, ele para o tumor, cura sozinho. Então, tem muita coisa que o corpo cura sozinho. Olha isso, gente, que interessante. Você imagina se todo mundo conseguir ouvir isso aqui, tiver olhos para assistir e percepção para entender? Cara, quantas vidas podem ser transformadas a partir dessa conversa nossa? Isso é sensacional. E caso você ache uma bobagem, espero que não, que se você já é seguidor, ou se eu sei que esse vídeo está chegando para muitas pessoas, às vezes que nem sabem de nada que a gente está falando, que às vezes eu vejo lá os comentários, tá tudo certo também. Você não precisa acreditar piamente no que a gente está falando, tá? Você pode pelo menos colocar de forma empírica. Testa, vai experimentando. Seja um cientista dessa realidade. Não seja como os fariseus que diziam que aquilo era aquilo e pronto. E não existia nada além do que aquilo. Testa. Seja mais empírico, mais cientista, de fazer experimentos laboratoriais energéticos para você ter uma percepção maior. Você sabe que essa coisa de função do colapso de onda fala muito também de arquétipos, né? Arquétipos também basicamente é isso. O que é um arquétipo, gente? Arquétipo, por exemplo, como você já deve ter ouvido muitas vezes falar aí, arquétipo da Cleópatra, que você fica olhando ali e aquilo vai trazer uma energia. Função do colapso de onda, né? Basicamente a gente está falando de uma energia que todos nós compartilhamos, né, mentalmente, né, durante muitos anos, e quando você olha muito para aquilo, aquela conexão vem até você. Isso é muito legal. Doutor, e também, você falou isso, eu também tive uma outra percepção também sobre entrelaçamentos áuricos. O que é isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, você é casado com alguém, você namora com alguém, você tem um super amigo, e aquele amigo tem, sei lá, uma intolerância à lactose, vai.
Você nunca teve nada disso. Você toma leite há não sei quanto tempo, lactose e tudo mais, blá. Depois de um tempo que você tá ali casado, namorando com aquela pessoa, você começa a ter um desconforto tomando leite, você começa com um negocinho, tá 2 anos casado, 3 anos, você começa com outra coisa. Eu já ouvi muito isso, né? Inclusive, passo por isso também em casa, com meu marido, um vai, às vezes pega uma coisinha do outro, e eu descobri que isso chama entrelaçamentos áuricos, né? Que é quando você às vezes tem uma questão, ou está com uma questão, e aquilo passa, né? Através, não sei da onde. Fluxo de energia. Então, todo relacionamento que você tem, você liga fio. É como se fosse um fio, um tubo, tá? E, claro, quanto maior o relacionamento, maior os tubos de ligação, né? Como se fossem cordões. E os cordões se dão nos centros de força. Só que eu acho que é muito interessante o que você está trazendo, porque qual é um dos grandes problemas que eu encontro ao longo da minha vida, conversando de relacionamentos, essa coisa toda. Se você tem uma relação harmoniosa, de troca, então, né, a pessoa A manda 10 para a pessoa B manda 10. Mas tem muitas vezes que não é assim, né? Tem uma pessoa manda 10 e a outra manda 5. Tá? E esse sistema é um sistema complicado, porque você fica sendo um fornecedor de energia vital, né? Fornecedor de energia vital para outra pessoa, não numa coisa de doação, muitas vezes uma coisa de sugação. E existem pessoas, que eu vou dizer aqui do meu jeito que eu penso, não que elas façam por mal, mas elas podem ser usadas. Então, digamos aí, vamos ampliar um pouquinho como eu vejo, tá? Então, existem, por exemplo, pessoas que têm um magnetismo, inclusive sexual, fantástico, mas não usam muito por bem. Então, tem vários encantamentos, vários relacionamentos. Essa pessoa, ela acaba sendo um instrumento, muitas vezes, da espiritualidade negativa para ser um sugador de energia. Vou dar um exemplo que é forte, chocante. O paciente chegou para mim, paciente de mais ou menos 50 anos, o marido uns 50 e poucos anos, falou, doutor, eu não estou aguentando meu marido. Ele me procura todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Meu Deus. Eu achei aquilo um pouco estranho. Falei, estou achando estranho, né? Tudo bem, o cara pode ser e tal, mas faz um teste, eu fui pedir para ela fazer. Faz um teste. Pensei assim, na hora que ele vier te procurar, você pensa, só ele. Só ele. Ai, que medo. Eu entendi. Ele broxou. Não sei se é a profundidade de que eu estou falando. Claro que pra mim ficou super expansivo. Pra você também. Ele tava vindo com os negócios, filho. Não era ele, não. Tava indo ele e os crumundungos. Pelo menos 10 tava ali com ele. Então ela tinha relacionamento com outras. Ai, Deus me perdoe. Ela e o segundo tudinho. Ah, sai fora. Já pensou? Percebe? E aí esse mundo precisa ser cada vez mais conversado, discutido, porque é o mundo real, o mundo metafísico é real. É o mundo real, e pouquíssimas pessoas falam sobre isso, existe um tabu também, né? Aí, eu também não estou preocupado com isso, mas aí muitas pessoas fazem, que não entendem nada sobre o que a gente está falando, não sabe a conversa inteira, não pegou a conversa inteira, pega a partir de um corte, eles ficam replicando, mas tem isso, a gente vê na internet, viu, doutor? Eles pegam cortes, né? E fica engraçado, se você for ver só o corte mesmo, se você, com um viés de quem não conhece, é engraçado. Eu vi esses dias um corte também de uma mulher que foi, né, num programa dos meninos, tal, que a gente gosta muito, que ela tá toda de rosa, e ela tá, não, porque eu sou de uma nave pleiadiana, e aí não sei o que lá, minha nave chegou não sei aonde e tal. Aí se você ver os comentários, você dá muita risada, né? Com certeza. Ah, ela acabou de chegar do CAPES, e por aí vai. Vários comentários. Realmente, se você assiste, eu assisto, às vezes, e mijo de dar risada, mando pro Alê, fala, amigo, olha isso daqui. E muitas vezes ele não tinha visto, ele fala, nossa, por favor, me manda sempre, que eu acho muito engraçado. Ele vai e comenta também, né? Porque isso, querendo ou não, também é engajamento. Mas eu entendo que quando a pessoa não entende nada sobre isso, e ver algo a partir de um recorte, é muito desafiador, mas isso também fala da nossa vida. Quantas pessoas a gente está julgando a partir de um recorte que a gente está vendo? Ninguém é aquilo, né? Ninguém é só aquilo, ninguém é uma ilha. Às vezes você vê uma pessoa, sei lá, que está irritada, né? Ninguém está, ou que está nervosa, enfim, gente, muitas questões. Mas muitas vezes você passou por aquele movimento, né? Por aquele momento na vida daquela pessoa, numa situação. Mas ninguém é uma coisa só. Nós todos somos colchas de retalho, caleidoscópio de histórias. Então, a gente precisa achar uma forma de ser mais contribuição, empoderar mais as pessoas e parar de julgar os outros por um recorte que vimos. Ninguém é só aquilo. Legal que você trouxe agora, porque assim,
Uma das propostas é assim, que a gente tenha o raciocínio metafísico. O raciocínio metafísico. Então, o que eu falo? A pessoa chega para mim, numa avaliação, a gente vai conversando, eu tenho sempre a questão do raciocínio metafísico, isso é, o quanto de interferência metafísica está acontecendo naquela pessoa, naquela situação. E o que é interferência metafísica? Eu vou fazer aqui uma história... Já fiz a pergunta, que era isso que eu ia falar. Então, vamos lá. Então, eu quero contar uma história para você entender como é que a gente faz as pontes. Por volta de 1860, 1850, tinha um hospital em Viena, onde um médico, ele era o diretor do hospital, o Dr. Semmelweis. Ele era diretor do hospital, era uma maternidade. A cada 100 mulheres que davam à luz, 20 morriam de infecção depois do parto. Ao lado desse hospital, tinha uma casa de partos que eram feitas por parteiras, freiras parteiras. A cada 100 mulheres que elas davam à luz, naquelas condições que não era hospital, só 3 morriam. O Dr. Semmelweis, provavelmente intuído, começou a observar e perceber que tinha alguma coisa errada ali. Naquela época, vamos prestar atenção em uma coisa aqui, naquela época, o status do médico era, quanto mais sujo as mãos e a roupa, melhor ele era. Não tinha luva, não lavava a mão, não tinha roupa limpa, nada. Então morria a paciente, ele ia olhar, abria a barriga da mulher com a mão, abria, olhava, punha a mão ali no pus, não sei o que e tal, vai ter um parto. Ia diretamente lá para fazer o parto. Contaminava e morria de infecção puerperal. As freiras tinham um ato, na época, religioso. Qual era o hábito religioso? Lavar as mãos e pôr uma roupa limpa, porque vinha alguém à luz. O Dr. Semmelweis observou e disse, será, depois uma pergunta, será que meus médicos levam, ele chamava de partículas cadavéricas, na hora de eu fazer o parto? E ele começou a exigir que eles lavassem as mãos e pusessem uma roupa limpa. Caiu para 3%, que é um absurdo. Olha mas, isso! Você sabe que naquela época os hospitais eram chamados casas de morte? Porque antes de fazer uma cirurgia, entrava no centro cirúrgico o catador de inseto. Porque eles punham serragem, porque sangrava, saía, limpar, lavar. Não, ficava serragem lá e ficava inseto, porque senão ia pular um inseto na barriga da pessoa. Olha o nível que eram as coisas. Meu Deus! Não, imagina, se morria muito mais no hospital do que em casa, por causa disso tudo. Aí ele chegou, ele teve um fato, lavando as mãos diminui a morte. Eu não sei por que ele falava, mas lavou as mãos, melhorou. Então, isto é um fato. Ele levou para a Sociedade Médica Vienense. Como o Dr. Ernesto Semmelweis é considerado o pai da asepsia moderna, você pode imaginar o que aconteceu. Quando ele chegou para os médicos, ele falou, olha, aqui se a gente lavar as mãos, você sabe o que aconteceu? Ele foi encaminhado para o hospital psiquiátrico. Uou. Internaram ele porque ele estava indo contra o status. Eu quero te dizer que o status é mais forte que o fato. Ali é o fato. E Rubens, o que tem a ver hoje em dia? Eu digo para você que, do mesmo jeito que não se conheciam as bactérias naquela época, os vírus, os prions, etc. e tal, os fungos, que Pasteur começou a olhar lá e começou a observar, eu digo que hoje existem também alguns tipos de bactérias, vírus, prions astrais, pensamentos astrais, que contaminam quase do mesmo jeito. Só que ninguém limpa. Agora, limpa, lava a mão, põe luva, tudo esterilizado. E o campo energético? Alguém faz limpeza? Eu tenho encontrado vários pacientes, claro, é uma avaliação que eu faço, que tiveram uma cirurgia ótima, foi tudo bem e tal, mas saem deprimidos, não saem bem. Então, a minha hipótese no raciocínio metafísico é, teve uma contaminação, que eu vou chamar morfogenética, daqui a pouco eu explico o que é. E a pessoa saiu uma contaminação energética. Então imagine num centro cirúrgico, teve lá todo um estresse, um paciente teve uma parada cardíaca, teve todo um movimento, tá, morreu, tá, tudo bem. Ficou impregnado aquele ambiente ali. Fica impregnado do estresse, do medo, da situação da morte. Isso tem uma energia. Né? Lavou com água e sabão, ficou limpinho. Alguém limpou aquele campo de energia que está lá? E o próximo paciente da cirurgia,
eventualmente ele pode entrar numa faixa sincrônica, um entrelaçamento quântico, e ele sair de lá com uma contaminação de um medo que não tem motivo. Tá muito estranho o que eu tô falando? Não, nem um pouco. Para mim, zerado. Espero que para você também não. Aliás, se você quiser achar uma forma interessante, existem várias, né, gente, que você pode... Aliás, para começar esse papo aqui, essa dica, eu indico veementemente que você contrate um terapeuta. Pode ser eu, pode ser vários outros. Tem muitos amigos extremamente gabaritados, amigas que fazem trabalhos belíssimos. É sério, gente. Tem muita gente conhecidíssima e nada conhecida do grande público que faz um trabalho belíssimo de limpeza, de restauração da sua energia aqui, de tudo. Acredite nisso. Minha dica é, invista também nesses movimentos esse ano. Porém, Lelê não tem dinheiro. Já sabe, Lelê não tem dinheiro, Lelê não tem dinheiro, né? A gente ouve aí por aí. Caso você esteja nesse movimento de não estar, né, com essas condições financeiras, eu vou te passar uma dica bem legal e rapidinha. Pega aí, papel e caneta. Você vai pegar um balde e vai encher esse balde com água e 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas antes de você ir dormir. E aí você vai pegar esse balde, você vai colocar no centro da tua casa. Onde é o centro da tua casa? Não sei. O centro da minha é a sala. A sua pode ser o quarto, sala de jantar, não sei, quarto de hóspedes. A minha é a sala. Vê onde é o centro. O que é o centro da casa? É onde todo mundo fica, quando as pessoas chegam, onde se reúnem na sua casa. Você vai colocar esse balde com água 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas antes de você ir dormir. No centro da sua casa. Esse balde pode ser pequeno, médio ou grande. Vai pegar esse balde, vai encher com água, coloca no centro da sua casa, fecha os olhos, se conecta com o teu coração e com a energia celestial e você vai pedir. Peço agora que todos os anjos façam uma limpeza profunda na minha casa usando essa água. Peço que os serafins, os querubins, os anjos de luz, os espíritos da sorte, os elementares da consciência, façam uma limpeza profunda na minha casa utilizando essa água. A casa de meu pai tem muitas moradas. E essa é uma delas, 3 vezes. A casa de meu pai tem muitas moradas e essa é uma delas. A casa de meu pai tem muitas moradas e essa é uma delas. Terminou. Vai dormir, no outro dia você pega essa água, é água de descarte, caso você more em um apartamento como eu. Se você mora em casa, tem um jardim, você pode jogar na terra e tal, lá de fora da sua casa. 10 dias consecutivos. É só isso. Essa técnica não é minha. Ela foi canalizada por Helena Biassi, que é a mãe da terapia multidimensional. Essa técnica é sensacional para limpar é ótimo, limpar karmas não, miasmas, forma pensamento, energia de obsessão. É uma técnica muito poderosa mesmo, que eu já mandei para, sei lá, gente, mais de 10 mil pessoas. E as pessoas sempre vêm com relatos muito fortes. Então usem, utilizem. Eu nem ia passar, mas já que o senhor falou disso daí, eu já lembrei dessa ferramenta. Fantástico. É sempre boa. Em falar em ferramenta, pra gente não esquecer, e o mantra? O mantra, então. É porque eu fiquei tem muita pergunta, mas eu estou muito interessado no mantra, só pra gente não esquecer do mantra. Então, há mais de 30 anos eu comecei a perceber, nesse raciocínio metafísico, que a pessoa trazia alguma queixa, que era real, verdadeira, ela sentia aquilo, mas que aquilo não poderia ser dela, ela poderia ter captado de um ambiente de uma pessoa. Então eu desenvolvi um mantra que eu chamo que é mantra da conscientização. A pessoa vai se conscientizando. Se o que ela está pensando, sentindo de emoções ou sentindo fisicamente é dela ou não. Eu sei que parece estranho, mas eu estou com uma dor no estômago, pode não ser minha? Pode. Você pode captar um campo no teu plexo solar. Então é um mantra simples, que eu peço para as pessoas repetirem várias vezes ao dia, várias vezes, quando se sentir que não está bem. É muito simples. Se quiser, eu vou falar primeiro, você repete comigo, depois você anota, tá? É simples assim. O que é meu, fica comigo. Repete. O que é meu, fica comigo. Fica comigo. O que não é. O que não é. Em nome do Cristo. Em nome do Cristo. Eu ordeno. Que se afaste agora. Que se afaste agora. Ponto. É para fazer quantas vezes forem necessárias. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter uma percepção, uma consciência de que, opa, talvez isso não seja meu. Porque o que eu quero com esse mantra não é dizer, eu não tenho evidência, não tenho nada a falar para a pessoa, você está com interferência ou não, eu não sei. Mas você pode começar a saber, se você faz isso, pô, eu estava com uma sensação ruim, uma angústia. Eu fiz essa frase e melhorei da angústia. Pô, então não era meu. E se eu te disser que 70% disso não é nosso? De onde eu tirei isso aí? Eu acho que vale a pena pegar a fonte, tá? Livro dos Espíritos. Né? Kardec perguntou para os Espíritos. Eu não lembro da pergunta, do número.
Os espíritos interferem em nosso pensamento? Resposta. Muito mais do que vocês supõem. Aliás, frequentemente são eles que vos dirigem. Eu fiquei meditando nessa pergunta e aí eu fiz uma correlação que eu brinco que é matemática e português, tá? Fiz assim. Então, eu vou te perguntar, eu pergunto para você. Se eu quiser pôr em termos de porcentagem, uma coisa que acontece sempre acontece. Quantos por cento seria? 100%. 100%. Então, uma coisa que acontece sempre é 100%. A resposta, ela está dita assim, frequentemente são eles, os espíritos que vos dirigem. Então, se sempre é 100%, frequentemente seria quanto? Uou! 70%. 70%. É. Então, eu digo que a resposta está lá. A interferência no nosso pensamento, na nossa emoção, na nossa sensação, 70%. Isso é sensacional, gente. A neurociência, ela fala, eu estudei um pouco, assim, muitos livros, muitos podcasts e cursos também na neurociência. A neurociência fala, né, pelo olhar deles, que 98% dos nossos sentimentos e emoções não são nossas. Que a gente capta, gente, num raio de até 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros, se não me engano, é daqui até o Canadá. É muita coisa. Você imagina você captar nesse raio todo. E assim, tá, Lelê, mas o que eu capto? Tem a ver com o teu padrão energético, pensamentos, sentimentos e emoções. Mas se você prestar atenção e entrar nesse movimento de 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos, é muita coisa. O que você está sentindo agora que parece que é teu, porque cabe no teu mundo, talvez não seja. Então, olha que maravilhoso você usar esse mantra, né? Que eu anotei aqui enquanto ele estava falando. O que é meu, fica comigo. O que não é, em nome do Cristo eu ordeno que se afaste agora. Qual que é a tua magia? É a intenção. Olha a diferença, ó. O que é meu, fica comigo. O que não é meu, em nome do Cristo eu ordeno que se afaste agora. Quem é que vai sair aqui do meu lado? Quem vai sair? Vai sair ninguém. Cadê a energia aqui, ó? Coloca intenção, bebê. É essa a tua magia. Olha aqui, ó. O que é meu, fica comigo. O que não é meu, em nome do Cristo, eu ordeno que se afaste de mim agora. Eu não estou falando que você tem que ser efusivo, do jeito que eu estou fazendo, mas coloca intenção. Intenção é a tua magia. Doutor, lindo ser, imagem, semelhança de Deus. De que maneira o estilo de vida e as experiências emocionais podem alterar a expressão dos genes, segundo a epigenética? A epigenética é uma revolução, né? Então, por exemplo, se não sei se na escola você lembra, você teve Lamarck primeiro, que Lamarck dizia assim que o pescoço da girafa é maior porque ela vai se esticando para pegar a fruta lá, e aí a filha dela vem maior e vai... Aí acharam um absurdo, veio Darwin e falou, não, quem nasce com o pescoço comprido sobrevive, quem nasce com o pescoço curto morre. Equívoco. Hoje a gente sabe que Lamarck que tem a razão. Então, o esforço vai passando para a geração. A epigenética é interessante, porque, por exemplo, e se veio um físico quântico numa palestra aí, aqui ele foi fazer uma conferência, ele falou assim, interferência do gene, 1%. Interferência do gene, 1%. O resto é epigenética. Então, nós temos lá uma série de genes, está tudo lá paradinho, dormindo. Então, você tem o gene do câncer de intestino, do câncer de mama. Mas gene epigenético não é a mesma coisa? Não, genética é uma coisa. Então, imagina uma parede cheia de interruptor de luz. Tá tudo lá, tudo. Só que estão apagadas. Tá. Você vai lá e liga, aí você ligou a luz. Então, nós temos os genes para tudo. Dependendo do estilo de vida, do estímulo que você tem, ou do conflito, você vai lá e liga. Então, vamos pegar um exemplo de um câncer de mama. Que a nova medicina germânica, um cara que foi um cara iluminado que escreveu isso aí, que também não foi reconhecido, quase foi preso porque trouxe cura para câncer, né? Então é o jeito dele falar lá, tudo bem. Mas ele fala assim, 100% do câncer tem um fundo emocional, um conflito emocional. Então ele dá um exemplo de um câncer de mama numa leoa. Então tem uma leoa na selva, ela dá à luz a 3 filhotes, eles começam a se movimentar, um é lelê, vai longe, vai buscar informação, tal, cai num barranco e se machuca muito. Quando ela resgata ele, muito machucado, aciona nela, na leoa,
nos mamíferos, um programa cerebral que chama Programa de Sobrevivência de si da espécie. Esse programa manda uma mensagem automaticamente para a mama esquerda da leoa, com a mensagem assim: produza um leite especial. Automaticamente as células da mama começam a se reproduzir mais rápido, para produzir um leite 600 vezes mais nutritivo do que da outra mama. Por quê? Esse leite vai ser dado para aquele filhote que está em vias de poder doente. Enquanto o filhote precisar, a mama vai crescer. Esse crescimento dessa mama, se você fizer uma biópsia, é um câncer de mama. Então, o câncer de mama veio para salvar o filhote. O filhote morreu, ficou bom? Aquilo para. Dependendo do tamanho, o corpo manda os bacilos de Koch, que são bacilos de tuberculose, se ela tiver, ele vai comer e fica um buraco. Se não tiver, ele vai lá e faz um novelo, faz um nódulo. Então, aquele nódulo era um câncer, realmente, tem células cancerígenas lá, mas que atuou enquanto precisava fazer o leite. Não precisa mais? Parou. Se vier um veterinário e meter uma agulha, ele vai falar, tem câncer. Aí a pergunta é, tem ou teve? Porque já resolveu o conflito. Falando isso para um colega médico, cirurgião, ele falou, mas sabe que é verdade? Algumas vezes eu vou operar uma vesícula, que tem que abrir e tal, eu olho, tem um tumor do intestino, e a pessoa não tem nada. Normal, vive normal. E está lá um tumor do intestino, que ela fala, achado. A pessoa é atropelada, tem que fazer a necrópsia. Encontra um tumor. A pessoa tem um tumor. Não, ela vivia normal. Por quê? Ela teve o conflito. Mas não pode falar, né? A minha percepção é que se falar, que nem falou, o senhor falou uma frase que eu achei sensacional, que o Dr. Hélio disse que a partir do momento que um médico fala, ele colapsa a onda. Perfeito isso, né? Então, ali, a pessoa já resolveu. Então, aquilo vai ficar a vida inteira. Mas, claro, não dá para saber. Descobriu, vai ter todo o sistema da saúde, vai atrás. O questionamento é, às vezes, fala, mas será que está tendo câncer ou esteve? E curou pela visão da nova medicina germânica. Vale a pena você jogar no Google Nova Medicina Germânica, onde ele fala 100% dos conflitos. Tem dicionários que todo tipo de conflito tem tipo de doença. Então, todo, 100%. E o Gasparetto já falava isso lá em 90, né? Já. Com a Metafísica da Saúde. Caso você não conheça esse livro, já fica a dica para você. Aliás, esse livro não, né? Essa série. Metafísica da Saúde, Metafísica da Casa, do Dinheiro e por aí vai. Da Prosperidade, se eu não me engano, também tem. E por aí vai. Então, vá conhecendo. Acho que são 6 livros, né? São 5. Ah, é só a Metafísica da Saúde? Todos os outros não existem? Tá. Já falei um monte de metafísica, não, né? É Metafísica da Saúde, gente, tem 5, mas assim, sensacional. E ele já falava isso lá em 90, que eu acho que é mais ou menos a época do livro, ele e o maravilhoso Val Capelli. Então, dê uma olhadinha que é bem interessante. Eu não sei se ainda tem um livro que eu gostava muito, que chama Você é Seu Carro. Esse livro tem do Gaspa? Do Gaspa. Mentira. Pô, eu adorava esse livro. Se tem, eu vou querer pegar um aí. Né? Ô, gente, com certeza. Ó, já mexe... Aliás, o meu livro, Aliás, gente, tem uma terapeuta que eu amo muito, né? O meu início desse mundo holístico aí, espiritual. Eu acho que eu já falei pra vocês, eu venho de muitas religiões, participei de quase todas, fui de todas elas e mesmo assim tinha um vazio muito grande dentro de mim. E esse vazio foi sendo preenchido por mim, né? Assim, falando de uma forma rasa e mais rápida, mas era falta de mim, né? Faltava eu ali, não tinha eu. E uma dessas terapeutas que foi uma contribuição absurda para mim é uma mulher que eu acho que eu nunca nem falei aqui, se eu não me engano, chamada Gisela Valim. Quem não conhece, procure. Todas as redes sociais ela está, mas principalmente no YouTube, Gisela Valim. Ela é do meio kardecista, ela tem um olhar bem quântico também em relação a tudo. E ela fala muito do Gasparetto. Ela fala tio Gaspa. Ela toma muito dele. Mas ela divulga o Gaspa, assim, desde sempre. Ela tem muitos seguidores, assim, mais de 1 milhão, não sei o quê. Ela fala muito dele. Eu já conhecia Gaspa, óbvio, né? Mas ela fala tanto, de tantos pedaços de livro e tal, que eu lembro que me deixou curioso para ler. E foi aí quando eu comecei a ler mais sobre Gaspa. E eu acabei estando aqui, Mas eu indico veementemente também que vocês conheçam essa mulher, Gisela Valim. Doutor, o senhor tem algum tipo de movimento que o senhor faça todos os dias para não se conectar com a energia de... Essa pergunta acho que nem está aqui, eu acho. Para não se conectar com a energia do outro, por exemplo.
O senhor atende pessoas num espaço super bem preparado para isso, que eu fui lá, faço tratamento com eles, gente. Então eu tô enviesado, sim, pode achar o que você quiser, mas eu tô enviesado, porque eu faço tratamento com ele. Então, assim, tem um espaço ali, né, preparado para receber as pessoas, você percebe isso energeticamente, espiritualmente também. Porém, mesmo assim, vamos dizer que o senhor fez 6, 7, 10 pacientes num dia. E às vezes tem pessoas com questões e questões, né? Não é todo mundo que vai chegar ali super leve, super uma energia. Qual que é o teu movimento, se é que você pode passar, e se é que existe no teu campo, o que o senhor faz para não se conectar com a energia de todo mundo? Por quê? Porque se um médico, um terapeuta for ter muita empatia com todo mundo, o que é muita empatia, gente? É você estar aberto a pegar o campo. Chorar, sentir, nananana. Se você vai para esse movimento, você está sempre pegando um negocinho de alguém ali, ó. O tempo inteiro você está 10%, 15%, aí como faz para trabalhar, né? Como o senhor lida com isso? Vamos fazer um paralelo, né? Na época da pandemia, ou mesmo nos hospitais, tem um equipamento que a pessoa veste para entrar no hospital, né? Por conta de contaminação. Chama EPI, Equipamento de Proteção Individual. É uma roupa que ele põe todinho. O que eu desenvolvi? A EPI é Equipamento de Proteção Individual e Espiritual. Então eu brinco para a pessoa, você sai pelado de manhã de casa? Não. E se você sai pelado espiritualmente, é um atentado ao pudor espiritual. Então não dá para sair de casa sem você se conectar e se proteger. Eu, por exemplo, todo dia de manhã, sem exceção, faço lá minha prece, meu agradecimento, e aí eu me conecto, eu coloco armadura. Né? Então eu até no centro que eu vou, falei com a entidade, falei, eu ponho uma armadura. Ele falou, põe 3. Né? Eu ponho 3 armaduras. E aí os nossos irmãos evangélicos estão em Efésios 6.1 também, que é a armadura do Senhor. Tem que colocar. Aí eu posso pôr uma cúpula, pode ser uma bolha, pode ser o manto de Nossa Senhora. Eu ponho uma armadura. Que lindo! Gente, anota essa dica. Olha isso que maravilhoso. Manto de Nossa Senhora. Tem uma egrégora fantástica. Muito. Mas aí o que acontece? As pessoas, entre aspas, esquecem. Então você sai de casa sem uma proteção, você vai ficar com a possibilidade de se contaminar. Então eu não saio de casa, e teve a época que eu ficava doente, porque eu captava muito. Não, eu ponho mais 3 armaduras, a primeira armadura é branca, a segunda é lilás e a terceira é dourada. Tá? Então eu faço todo um ritual mental. Não dura muito tempo não, em 5, 6 minutos você faz tudo isso aí. Entendeu? A questão é como você falou. E se esqueceu? A intenção. Se esqueceu, tem um truque da física quântica. Qual? Outro dia foi assim. Outro dia, não sei porquê, eu tive que sair meio correndo, cheguei lá, aí eu cheguei para atender, o paciente estava lá, eu cheguei para atender a paciente, cheguei na minha sala, o pessoal fala labirinto, né? Labirintite. Todo é labirintite. Eu falei, não é labirintite. Né? Ah lá, ó. Talvez então você que está aí com a labirintite, ó, você está sem proteção aí, bebê, ó. Já nota isso daí também. Falei, por que eu peguei o campo? Falei, eu saí de casa. Aí eu uso o quê? O efeito retardado da dupla fêmea. Eu parei, pensei, falei, voltei mentalmente, de manhã, estava em casa tal, aí eu pus as roupas, mentalmente, eu me vesti e voltei para cá. Na hora sumiu minha tontura. Sensacional. Pode ser labirintite? Pode, mas pode não ser. Então a gente vai aprender a brincar com o tempo, entre aspas, a nosso favor. A gente vai poder fazer muitas coisas. Por exemplo, eu acho que vale a pena a gente fazer uma dinâmica aqui. Claro. Com o que eu falo da gestação. Tá? Então, eu acho importante. Eu tenho utilizado isso aí agora em palestras, em podcasts, porque eu acho que é uma técnica terapêutica de 5 minutos que pode ajudar muitas pessoas a questão da vida intrauterina. Tá? Porque a gente tem como mostrar para a pessoa uma realidade onde ela não lembra. Pode fazer? Por favor. Vamos lá? Posso fazer também? Posso claro. Ai, gente, adoro. Quando pessoas assim incríveis vêm já... Eu quero. Eu já vou me curando no meio do programa. Bora lá. Então, eu quero que você se sente confortavelmente, se possível com a coluna mais reta, para deixar o fluxo de energia. É só isso. E respira. E se abra para só entrar numa imaginação. Tem gente que fala, não sei imaginar. Sabe, se você parar para pensar quantas janelas tem na tua casa, você vai lembrar, você está imaginando. Você está entrando em conexão. Que ótimo. É simples. Então, respira fundo, fecha os olhos. E eu quero que você faça o seguinte, faça uma viagem mental, onde você vai voltando no tempo,
mais ou menos uns 9 meses, um ano antes de você nascer, de repente, onde você vai encontrar um momento onde a sua mãe estaria sabendo que está grávida de você. Você está assistindo essa cena e ela está contando, talvez para o seu pai, para outras pessoas, está comentando isso aí, contando. Você está assistindo essa cena. Claro que é imaginação, mas essa é a proposta. Agora eu quero que você imagine mais ainda, alucine comigo, vira um ponto de luz e entra dentro do útero da sua mãe. E você vai estar de frente para o teu feto, que já tem lá uma formação, que já tem um nível de consciência. Eu quero que você se conecte agora, como é que o feto está se sentindo, qual a sensação que ele está tendo, se tem algum desconforto, se tem algum medo, o que não importa, se conecte com ele. Então, pode ser que ele esteja ansioso, preocupado, falar alguma coisa lá para tua mãe tem uma certa idade, ou etc, etc. Ele está conectado nisso aí. Nesse momento, você mentaliza e fala mentalmente diga o seguinte para o teu feto. Eu sou você. E estou vindo do futuro para lhe dar ótimas notícias. Ótimas. A primeira notícia é que você, apesar dessa turbulência eventual que está acontecendo, você vai conseguir nascer, vai sobreviver, e eu já te garanto, no mínimo, diga a tua idade atual. Informe para o feto isso. É como se o feto, nesse momento, se ele está passando por algum tipo de preocupação, estou falando alguma coisa, nesse momento ele já vê o futuro, sente o futuro, está garantida a sobrevivência. No mínimo a tua idade atual. O feto já vai relaxar. Porque se falar alguma coisa, se tinha algum medo e tal, já não tem mais, porque está garantido. Mas tem mais uma informação muito importante. Você ainda estava no plano espiritual. E você veio à Terra junto com os teus mentores e os mentores responsáveis pelo projeto de reencarnação. Vocês vieram, era noite, vocês foram para a casa dos seus pais. Seus pais estavam dormindo, eventualmente se você tem irmãos estavam dormindo. Você chegou lá, os mentores dos seus pais chegaram e tiraram eles do corpo, desdobraram. E vocês se encontraram. Aí você virou para sua mãe e falou, mãe, futura mãe, eu venho agora como seu filho, como sua filha, nesse momento da sua vida. Ela abriu um sorriso espiritualmente e falou, eu sei e eu agradeço a Deus profundamente e te aceito incondicionalmente. Porque se o espírito não aceita, a gente não nasce. O espírito da sua mãe te aceitou incondicionalmente. Mas ela pode ter dito também, filho, filha, quando eu acordo, eu volto para o corpo, eu não me lembro completamente. Então, as questões do meu ego, meus medos, meus receios, minhas expectativas, podem interferir um pouco nessa questão da gestação, mas é coisa do ego. Eu aqui estou te dizendo que eu te aceito incondicionalmente para você vir fazer o que você vem fazer como propósito de vida nesse instante. E eu aceito incondicionalmente. Pai, futuro pai, você perguntou para ele, em espírito. Eu venho agora, como seu filho, como sua filha, nesse momento da sua vida. Em espírito, ele abriu um sorriso e falou, eu sei e eu aceito incondicionalmente. Fico feliz por esse propósito. Porém, quando eu volto para o corpo, eu tenho questões de crenças, do meu ego, problemas de família, uma série de questões. Mas é o ego. Eu estou de acordo com essa propositura de você vir agora. Vocês se abraçaram. Se tinha mais irmãos, eles acordaram e vocês se abraçaram. E aí a espiritualidade, muito feliz, deu início ao processo da tua reencarnação. Eu quero que você volte agora e perceba como o feto está se sentindo sabendo disso. Qual é a sensação que ele está? Porque agora ele tem certeza absoluta da sobrevivência e certeza absoluta da aceitação incondicional pelo espírito do pai e da mãe. Mas se o ego e a situação podem ter problemas, a gente vai fazer o quê? Vai colocar uma cúpula, que é o quê? Uma bolha prateada em volta do útero. E vai colocar um filtro num cordão umbilical prateado.
vai filtrar medos, conversas, percepções, expectativas, para não chegar, porque agora sabe que foi aceita do jeito que você é. E a bolha, para que as interferências também dos pensamentos não cheguem. Então, essa é a sua nova gestação. É uma gestação onde você vai ter uma serenidade, uma tranquilidade, e você vai até o momento do teu parto. E você está assistindo o teu parto agora. Você está assistindo o teu parto agora. Vai nascer. Ah, mas eu tive um problema. Nesse momento, se teve algum problema no parto, o teu mentor vai fazer uma coisa muito interessante. Ah, eu tive que nascer de forte, não sei o quê. Se teve isso, antes de nascer, o teu mentor vai tirar você do corpo. E como espírito, você vai ficar assistindo o nascimento do corpo físico. Vai nascer, nasceu, eventualmente passou por uma dificuldade ou não, assim que nasce, que já está melhor, é como se fosse acoplado de novo o teu espírito ao corpo. E agora você pega esse bebezinho, você coloca no teu peito e sussurra no ouvido dele. Eu estarei contigo a vida toda, te amparando, te protegendo e te amando. Essa é a sua verdadeira história. E eu quero que você imagine como se fosse passando um filme mais ou menos rápido, pelas mesmas experiências que você teve, mas agora sobre essa história, que é a real e verdadeira, não pela antiga, que era mentirosa. E vai passando pelas mesmas experiências, talvez elas sejam feitas, a experiência seja a mesma, mas a que te impactou de traumas, de dificuldades, não tenho mais, porque agora você já tem certeza. Vai crescendo, vai virar um pré-adolescente, vai virar um adolescente, vai para a idade madura, até que vai haver uma fusão, um momento onde vai ter o antigo seu com esse novo, vem numa fusão. E a partir de agora, essa é a sua verdadeira vida, verdadeira história, verdadeira memória. Isso. Você pode ir respirando fundo, voltando a atenção para o ambiente. Isso. Vai observando como é que você vai ficando, principalmente na região do peito, que muitas das vezes onde o feto passou por apreensões, ficou registrado ali o medo, a ansiedade. Isso costuma trazer uma leveza que você nem sabia que tinha esse peso aí. E é permanente, porque a gente acabou de reescrever a história pegando a história verdadeira, que é assim que funciona. Nossa, foi incrível, doutor. Deixa vir a emoção. Geralmente é uma emoção muito forte mesmo que vem. Essa minha... Parece muito simples, mas ele mexe muito com essa mudança. Eu sou gêmeos, né? Era eu uma menina e ela morreu no parto. E eu senti ela assim, foi muito lindo mesmo. Gratidão por isso. Ela foi resgatada, você viu ela sendo resgatada? Vi. Eu sempre senti muita solidão, assim, tive uma vida bem desregrada, né, até meus 25 anos, fui para as drogas, durante muitos anos, fiz muitas coisas que não eram contribuição, mas sempre com muita espiritualidade, assim, de ver espírito, de sentir coisa e tal, e aí eu fui fazer uma constelação, eu devia ter uns 30 anos, e... eu começando a trabalhar com isso. E aí o rapaz falou pra mim que, uma das primeiras frases, que eu tinha muita solidão, né? Eu me sentia sempre sozinho, sempre lotado de gente, com muita coisa dentro de mim, né? Droga, bebida, não sei o que antes. Ele falou que toda essa solidão vinha da falta dela. O cara nunca me viu na vida. Eu tinha uma falta em mim muito grande de uma pessoa que era metade de mim. Comecei a chorar, né? Porque a minha irmã gêmea, minha mãe depois nunca teve mais. E ele falou que uma das coisas que eu precisava fazer... Desculpa, gente, tudo isso que veio aqui. Para tratar isso, era incluí-la. Uma das primeiras coisas, né? Eu sempre dizia, sou filho único. Falei isso minha vida inteira. E aí eu comecei a colocar isso no meu campo, de incluir essa moça, né? Essa mulher, essa irmã. E minha mãe também.
né? Minha mãe também não tinha batizado, fez o batismo. E aí eu fiz umas 2 sessões de renascimento, que foi incrível, assim. Essa, eu achei que tava bem curado, mas eu fiz essa aqui, então talvez ainda tinha alguma coisinha ali pra curar. Não também que quando a gente chora é porque tem Não. que ter curado, né, gente? Eu tenho bastante facilidade de entrar no movimento mesmo, por acho que tudo que eu faço. Eu senti tudo, ouvi tudo, e aí em algum momento comecei a ver ela. E aí foi muito bonito, assim, fiquei emocionado. Mas é só um... Que bom que você existe, não é mais uma falta tão grande. A falta existe, mas não tem tristeza, é mais emoção, gente, de alegria mesmo, sabe? Gratidão, doutor, por esse movimento. Espero que vocês tenham sentido isso, que vocês possam também receber disso. Foi uma sessão de renascimento aí, gratuita, que vai estar no YouTube pra você. Muito obrigado por isso, querido. A nossa proposta é poder levar de forma prática, simples e impactante. Você vê que parece um exercício, mas a profundidade é muito grande. Tem pessoas que mudam o nível de ansiedade Muito. e tal, só com essa constatação. Porque Mas você vê que tem a ver com o quanto você está aberto para de fato fazer. Né? Gente, eu tô aberto o tempo inteiro. Eu vou em qualquer lugar, assim, não existe qualquer lugar, mas eu falo assim, sei lá, tô assistindo algo, alguém tá fazendo um movimento, se dá, né? Se eu não tô no carro, se dá, eu vou e faço o movimento. É isso! A cura pode acontecer, o sanamento, vai, de questões em qualquer momento. Então usa o teu poder. Qual que é o teu poder? Seu poder de intenção. Aqui eu me coloquei no lugar, eu tô entrevistando ele, eu podia ter me colocado no lugar do entrevistador. Ouvindo, só olhando. Não, bebê, tô aqui, sendo facilitado também. O tempo inteiro. A gente pode chamar isso de oportunismo também, né? Beleza, eu sou oportunista sim. Tô aberto às oportunidades que a vida se mostra para mim. Gratidão por isso, mais uma vez. Então, quando eu falo o pensamento metafísico, é uma questão só emocional, nem falei da metafísica. Né? Então, esse tripé. Preciso olhar a parte física? Claro, como médico eu olho a parte física, a parte hormonal, a parte nutricional, isso é normal. Mas olhar a parte emocional, muitas vezes, o trauma que a pessoa tem, e que isso está ingerindo na energia dela, interferindo na energia dela, e ela fica adoecida por causa disso. E a parte metafísica, que é as interferências dos campos de energia, né? Então, se você... eu não acredito muito em vibração, não sei o quê, vai estudar Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake é um biólogo que provou que existem campos de memória nos ambientes, nos lugares, nas pessoas. Então ele provou. Então, que são as formas pensamentos, né? Forma pensamento, as olha memórias. Que legal. Né? Eu não conheço esse nome, hein? Rupert Sheldrake? Rupert Sheldrake? Rupert Sheldrake. Campos morfogenético. Vale a pena. Sim. O pai do campus morfogenético. Morfogenético. Então, por exemplo, chegou um menino de 15 anos para mim, dizendo que a vida dele não servia mais para nada, ele não tinha tempo para fazer mais nada, não tinha mais como fazer nada, não tinha mais solução na vida dele. Não tinha mais tempo para fazer coisa. Eu falei, não é possível, o que aconteceu com você? Menino inteligente. 15 anos. 15 anos. Ele falou, eu fui fazer uma prova nessas escolas técnicas, que chama ETEC. Uhum. Eu não fui bem na prova, eu não me senti muito bem fazendo a prova, eu repeti, e eu sinto que daí para frente minha vida não tem mais tempo para fazer nada. E eu fiz uma pergunta que a medicina não me ensinou, mas na minha experiência, eu desenvolvi essa pergunta. A pergunta não tem nada a ver, porque aí você pode ir pela psicologia, pela infância, mas antes de entrar nesse tudo, como eu raciocínio metafísico, eu fiz uma pergunta para ele e falei, aonde você fez a prova? Teoricamente, o que tem a ver aonde, né? Não tem a ver. Ué, se você fica ansioso, não importa aonde, para mim importa. E aí ele me disse, eu fiz essa prova numa escola de um prédio reaproveitado. E eu perguntei para ele, aonde é esse prédio reaproveitado? Em Santana. Você sabe onde fica uma escola técnica, que é um prédio reaproveitado em Santana? Você sabe onde é? Carandiru. Carandiru. Ele entrou lá, memórias e memórias e memórias de muito sofrimento e tal, e de não sei porquê, ele baixou um download e saiu com um download de uma história que não é dele. E aí vai cair no psiquiatra, vai fazer um monte de coisa, e não é a história dele, ele simplesmente baixou um download de uma história que não é dele. Você entendeu? Claro. Muitas vezes a gente já ouviu história, né, de pessoas que tinham uma vida muito boa, muito gostosa e leve, e foram morar em certos lugares. E começou com um campo de briga muito forte, muitas agressões psicológicas, mentais, e às vezes até, né, a gente vai para outros lugares. Tem gente que até, né,
desvive outras pessoas. Você sabe o que eu tô falando, né? Tem palavras que não pode falar no YouTube. Desvive por esse campo mesmo. Ah, mas isso não é coisa de Deus. Você jura que você vai ser cretino nesse nível de achar que pessoas que estão abertas... Muita gente está suscetível, viu? E essa pessoa pode ser uma pessoa religiosa, pode ser uma pessoa temente a Deus, pode ser uma pessoa que faz oração, pode ser uma pessoa da espiritualidade. E ela pode estar aberta a pegar o campo de outras pessoas. Então, para mim, uma das coisas mais interessantes para você se desvencilhar disso é ter a percepção que isso existe. Primeira coisa. Porque se você não tem a percepção que isso existe, você não sabe nem o que está acontecendo com você. Você precisa ter percepção, é que nem, sei lá, você está fazendo um processo de emagrecimento. Você para de comer, ou come pouco, vai pra academia que nem um doido, faz todos os movimentos, aí você para de emagrecer. Emagreceu 5 quilos, 6. Nossa, mas eu estou fazendo errado. Não, tem uma coisa chamada efeito platô. Só que se você não sabe o que é o efeito platô, você vai achar que você está fazendo uma coisa errada e não é isso. Você só precisa falar para o teu médico que ele vai mudar de manobra. Basicamente é isso. Se você não tem a percepção energética, nenhuma percepção, nenhum tipo de estudo, retórica, nada, conhecimento, você não vai saber o que está acontecendo no seu campo. Por isso que é muito importante, gente, a leitura. O podcast é muito legal, ouvir coisas é muito legal, o nosso programa é maravilhoso, mas é muito importante a leitura. Das 100% das coisas que a gente está falando aqui, você vai captar e guardar, não é porque você é burro, tá? Não é isso, não. Mas você vai captar 10, 20%, é isso. 1 hora, 2 horas de conversa, comigo também, assim. Quando você lê, o movimento é diferente. Então, é importante que você volte à leitura. Eu bato nessa tecla o tempo inteiro, mas você precisa voltar a escolher. Tudo é escolha. Ler. Doutor, o senhor acredita que faz sentido esse movimento da leitura? Enquanto a gente deixou isso perdido, não é? Claro, não precisa. E aí você... Dá menos, viu? Dá 5% muitas vezes só ouvindo aqui. Então eu falei isso aí para dar uma melhorada no movimento. Aí você lê, e a melhor maneira de você fixar é ensinar. Perfeito, a Sintologia fala isso, sabia? A Sintologia tem um movimento na Sintologia maravilhoso, isso que o senhor trouxe, eu nunca passei isso em lugar nenhum. Que é, por exemplo, assim, sei lá, o que é ciúmes? Aí você fala, tô dando chutando aqui dentro, né? Aí você fala, tá, agora me mostra com esses bonecos. Tem 3 bonequinhos. E aí você fala, não sei. Então você não sabe, leia um pouco mais. Aí o professor sai, você tem que ler de novo sobre aquilo, volta depois de 2 horas. O que é ciúmes? É tal coisa. Me explique com os 3 bonecos. E você não consegue explicar. Então você não sabe. Então é muito maravilhoso, porque aquilo que você sabe de fato, você consegue passar. Se você falar, então eu sei, mas eu não consigo te ensinar, você não sabe. Porque se você soubesse, você estaria passando com facilidade. Que legal isso, né? Aliás, eu escrevi alguns livros virtuais. Esse último que eu estou lançando agora, eu já tinha pensado nele há muito tempo, né? E é provocativo. O livro chama Aprenda a Mentir e Seja Feliz. Maravilhoso. É um livro de ressignificação, porque vai buscar... É uma coisa que eu estudo há muito tempo, porque a realidade que você acha que você vê não tem nada a ver com a realidade que existe. Então esse é um livro virtual. O outro livro virtual que eu gostei muito, como eu bato muito na tecla de que tem muitos pacientes que são carimbados como psiquiátricos e não são, que o livro chama Normal, Anormal ou Paranormal. É um livro para você que faz tratamento psiquiátrico se identificar. De repente, fala, pô, pera um pouquinho. De repente eu sou paranormal e nenhum médico não teve essa visão. E o médico não é obrigado a ter essa visão. Tudo bem, ele tem o trabalho dele. Mas você pode sair fora de um processo, de um diagnóstico que você fica rodando lá, que você tem depressão, e às vezes você é um paranormal que perde energia. Você sabe que depressão não é doença, sob o ponto de vista meu, né? Depressão não é doença. Depressão é sintoma. Por exemplo, a pessoa tem febre. Febre é uma doença? Não, febre é um sintoma. Você tem que buscar a origem da febre. Depressão é um sintoma, só um sintoma. Explica. Falta de energia. Simples. Então, você tem depressão porque tem falta de energia. Agora, da onde falta energia? Aí você vai no tripé. Falta energia física. Se eu te disser, por exemplo, que a grande maioria das pessoas que têm depressão estão com distúrbio da tireoide, não é doença, mas estão com a disfunção da tireoide. Uma grande maioria. Uma grande maioria perde energia por traumas emocionais, como a gente começou a falar. E uma grande maioria, sei lá, também aspectos metafísicos. Então, o que você precisa identificar aonde você está perdendo energia. Se você sobe a energia vital, você cura. Cura não pode falar. Você melhora do sintoma. É um sintoma,
Né? Imagina que você vai no médico, está com febre, ele fala, ó, você vai tomar magnopirol todo dia de manhã. Legal, 30 dias você volta lá, continua com febre, toma de noite também. Você fala, doutor, tem alguma coisa errada. Aí a pessoa faz o tratamento depressivo, tem que continuar fazendo, é óbvio, mas tem que ir além. Espera um pouquinho, tá onde eu estou perdendo energia? Tem casos que você equilibra o hormônio, a pessoa melhora muito mais rápido, porque o médico desconfiou, mas ele foi só no exame, ele não foi no sintoma. Então, hoje em dia nós temos vale a pena, 20% das pessoas são saudáveis e os exames mostram que estão saudáveis. 20% das pessoas são doentes e os exames mostram que estão doentes. Dá 40%. Sobrou 60%. Que a pessoa nem é doente nem é saudável, mas ela não se sente saudável. E também não aparece a doença. Aí isso vai tudo para o psiquiatra, vai tudo para o emocional. E não, você pode ter disfunções orgânicas. O organismo está faltando uma vitamina, um hormônio, e isso é também uma outra coisa que a medicina não estuda direito. Ô, doutor, mas o senhor acha que deveria mudar a forma, o que eles aprendem nas faculdades? Ou o senhor acha que tem a ver também com essa demanda tão grande de atendimentos e de trabalho exaustivo que os médicos sofrem? Eu tenho 3 amigos mesmo próximos, que são médicos, e eu sinceramente acho que eu não aguentaria, eu não tenho essa... Porque é 36 horas, é umas coisas assim, aí tem um quartinho que você vai, dorme, 2, 3 horas, levanta. É um tipo de trabalho e ao mesmo tempo lidando com vidas, né? Eu não estou demonizando, gente, os médicos, pelo amor de Deus. Estou falando que eu acho que a pessoa que investiu tanto, né, financeiramente mesmo, investiu tanto tempo, tanto dinheiro, deveria ter um outro tipo de movimento diferente para que essa pessoa fosse tratada, porque eu acho exaustivo num grau assim tão... O sistema... E aí eles começam a pecar, né? A gente ouve várias histórias, eles mesmos me contam coisas bem assim. E assim, porque claro, a pessoa está exaustiva, lida, sei lá, com 40, 50, não sei quantas pessoas por dia, né? Então, qual que é o olhar do senhor? Tem que mudar o quê? Tem que mudar essa carga horária, né? Se o senhor pudesse fazer uma mudança, ou o que eles aprendem, ou as duas coisas. Eu estava até conversando com a Nayara antes, que assim, o médico, para sobreviver, não é mais para ficar rico, não, para sobreviver, às vezes dá plantões, imagina um plantão de 12 horas, você ganhar R$ 1.200, R$ 100 por hora, para trabalhar com vidas. Com vida, né? E aí, de repente, você não tem tempo para, não tem 10 minutos para conversar com a pessoa. E não é porque você não quer, porque tem uma fila lá fora pressionando. Então ele tem que ser, imagina, tem que ser mágico, né? Para poder. Tudo bem. Então vai chegar um momento que a própria população vai aprender que o pronto-socorro não é para isso. O pronto-socorro é para pronto-socorro. Né? Fora que eu estava falando, que quando eu trabalhava no hospital, 70% do que ia me buscar no pronto-socorro queriam me enganar. Para ter um atestado. Um atestado? Olha isso. Imagina, isso já é uma loucura, né? Então, infelizmente, o médico está sendo massacrado. É a profissão que mais tem suicídio. Eu não sabia disso. Primeiro em suicídio é médico. Eu não sabia disso. É o maior. Primeiro porque é exaustivo. Segundo, não aprende a fazer metafísica. Né? E a metafísica vai ensinar as pessoas a como lidar com o suicídio. E a gente precisa falar sobre isso, gente. A gente precisa ter um olhar mais empático em relação aos médicos. A gente precisa ter mais coração, que é o que eu falei no começo da nossa conversa aqui, lá atrás. A gente precisa ter isso, porque o que adianta? Eu sei, o seu caso é especial, a gente fica bem sensibilizado quando a gente está com algum tipo de dor e tal. Mas você tem noção, já parou para pensar que uma pessoa que está ali, ela já viu, sei lá, tantas coisas naquele dia... E ela também é uma pessoa que tem filho, que tem mulher, que tem questões, pode ter uma doença ou não. Então ela tem questões. Nossa, ele nem olhou pra minha cara, você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Você precisa entender que na vida nada é pessoal. Sai desse agão aí de achar que tudo é com você. Porque ele não tá de mim. Não é pessoal. Para de ser doida, não é com você. Cada um está passando por um movimento de vida, por uma história de vida. E talvez aquela pessoa esteja passando pela noite escura da alma, que é um movimento muito interno e muito profundo. Nós temos que ter mais empatia, não é pessoal. Se você puder ser gentil com essa pessoa, mesmo se ela não tenha sido gentil com você, seja. Cada um dá o que tem. Você dá o que você escolhe dar. E pode ser que ele não tenha conseguido naquele momento. E pode ser também que você consiga fomentar ele a dar isso através do seu movimento. A gente precisa melhorar, doutor. Eu falo muito,
Não é olhando para um olhar do erro do mundo, mas é que eu percebo muita reatividade no mundo. É. Muita, muita, muita. Em todos os lugares. A gente precisa ser mais amoroso. Eu acho que isso vai curar e sanar muitas das questões. Porque tudo tem troca de energia, né? Então, não estou dizendo que não existem profissionais equivocados, tem aos montes, né? Em todas as áreas, mas precisava se colocar um pouco no lugar do outro. Né? Se eu fosse um professor de faculdade de medicina, eu pegaria os meus alunos, 5º, 6º ano, e colocaria eles numa fila do SUS para ser atendido. Né? Porque muitos ali já estão numa classe para ficar lá numa fila do SUS para ser atendido com uma dor, com um problema, para eles sentirem o outro lado também. Então, eu estou também, né? Porque infelizmente ali é terrível também. E o SUS é bom? Então, depende, né? Tem aspectos que são fantásticos. Tem aspectos que são necessários e fantásticos, né? Infelizmente, o sistema precisa mudar muita coisa, o sistema, né? No Brasil existe um massacre em vários tipos de profissão porque tem outros interesses, tá? Mas muita gente, se não fosse o SUS, não estava vivo, né? Então, a gente sabe que é muito bom. O problema é como você utiliza o sistema, né? Então, precisava ser melhor utilizado. Então, isso é uma conversa profunda. Não estou nem do lado do médico, nem do lado do paciente, mas eu acho que os dois precisam ter um olhar mais empático e, às vezes, trocar de lugar para ver como seria, né? Porque eu já atendi em pronto-socorro com uma dor de alma, né? Eu estava num momento de separação, eu tinha perdido tudo, né? Estava meu coração travado e eu atendendo as pessoas ali e tudo bem, né? A pessoa vinha, às vezes, com uma queixa que teoricamente era muito melhor do que a minha dor, Sim. mas a dor dela era importante naquele momento. Né? Então eu fiz todo um trabalho na minha profissão, onde eu fui buscando uma outra maneira de atender. Tá? E aí que cada um vai ter o seu momento de pressão, de crescimento. Claro, cada um tem um momento de ir além, né? E tem a ver com os movimentos de alma daquela pessoa também. Você sabe que tem uma história também interessante, assim, falando bem rapidamente, eu tenho um amigo que ele é muito sensível. Quando eu falo sensível, não é nem de sensibilizado, ele tem muita percepção de energia, ele conversa com você 2 minutos, ele fala se você é uma pessoa boa, ele tem essas coisas e na grande maioria das vezes quando eu vou, passo um tempo depois com aquela pessoa, realmente as percepções dele são bem assertivas. Ele trabalha no banco, ele é gerente de um grande banco, aí, de uma instituição bancária, e ele vive com questões espirituais muito fortes. Obsediamento, ouve coisa em casa, não sei o que lá, é um homem já de uns 45, 46 anos, e agora está tomando remédio, né, para depressão, para bipolaridade. E eu falei, fulano, eu ia falar, não, eu vou falar, amigo, Ricardo. Eu vou falar, Ricardo, mas você não tinha nada disso, tem certeza? E aí tá meio, sabe, bobalhado com remédio, os remédios fortíssimos, uma dose super alta. Eu falei, meu Deus, né? O que fazem com a pessoa? E aí ele me trouxe que ele não está com as mesmas percepções. Ele parou de ouvir algumas coisas, as visões são diferentes, não tem mais percepção de energética que ele tinha, o remédio cortou. Eu falei, gente, então quando o senhor trouxe isso, que a grande maioria das pessoas que têm depressão, ele foi diagnosticado com quadro depressivo e bipolar. Não, depressão, bipolaridade e ansiedade. Tomando um remédio fortíssimo lá, nem convém dizer o nome, que foi passado pelo médico dele. E aí eu falei, amado, a sua percepção era energética, né? Mas isso, eu achei engraçado, porque os remédios cortaram tudo que ele sentia, tudo que ele percebia. Qual que é a ligação com isso? Porque ele não sente mais. Quimicamente tem um bloqueio da pineal. Só que já a psiquiatra falou assim, lá, tá vendo? Era coisa de louco. Então cortou porque os remédios agora te deixam são. Não é maravilhoso? Complicado, né? Não, porque existem alguns medicamentos, às vezes quando a pessoa está exacerbada, não consegue lidar com isso aí, você pode usar alguns remédios psiquiátricos que vão, entre aspas, bloquear. Mas dizer que não existia isso e agora o remédio trouxe a normalidade e a pessoa vivendo sobre o remédio é normal, é estranho, né? Então, claro, deve continuar o tratamento, é óbvio que deve continuar o tratamento, mas paralelamente deveria buscar uma visão transcendente, né? Uma visão transcendente, uma metafísica, né? Exatamente. Manda ele vir falar comigo. Eu vou mandar, hein? Eu vou mandar de verdade, depois a gente vai contar essa história em outro podcast, parte 2. Como é a história do que aconteceu com o Ricardo. Adoro! Ô, gente, nada, doutor. Os princípios da física quântica podem ser aplicados na medicina para melhorar diagnósticos e tratamentos ou nada a ver? Claro que tem, lógico. A física quântica é o que a gente vive o tempo todo.
Eu acabei de fazer agora uma dinâmica onde eu usei uma premissa da física quântica, que é o efeito retardado da dupla fenda. Né? Então, o entrelaçamento quântico, quantas vezes a pessoa tem um relacionamento, a gente faz um exercício, digamos, uma visualização de uma separação vibratória, porque às vezes a pessoa se separa de fato, separa legalmente, mas não vibratoriamente, continua com dificuldade. A pessoa, separei 10 anos, não achei ninguém, continua ligada. Precisa fazer a separação quântica. Né? Então, os conceitos da quântica, e eu não sei nada, eu sei um pouquinho só, mas podem ser utilizados e devem ser utilizados o tempo todo. Tem até processos energéticos de ferramentas mesmo de terapeuta que eu faço, chamado divórcio energético com Theta Healing, que é maravilhoso. A pessoa está casada, talvez seja o seu caso. Você terminou um relacionamento, você, vem aqui comigo. Você terminou um relacionamento há 1 ano, 2 anos, 3 anos, quiçá 10, e você não é olhada na rua, você não é visto por homens, por mulheres, não sei quais são as suas predileções, e você se sente ali invisível no mundo, talvez energeticamente você ainda esteja casado com essa pessoa. Existem processos para ajudar você, viu? Uma das coisas que você pode fazer é aquele mantra lá, o que é que esteja comigo, retire em nome de Cristo. Que é um mantra maravilhoso também para soltar, né? O que é que esteja comigo, eu retiro em nome de Cristo. E já vai soltando. Eu tô falando brincando aqui, gente, mas também, por que não? Você já pode ir soltando essa energia do seu corpo, que é bem legal. Ô, doutor, você trabalha com integração dos níveis físicos, emocionais, mental e espiritual, né? Isso. Você poderia explicar pra gente, eu sei que a gente já falou, mas talvez em vários momentos, né? Como que é o equilíbrio entre esses níveis podem ser alcançado e mantido? Isso. Então vamos lá. Físico, emocional, mental e espiritual. Uma mesa precisa de 3 pés no mínimo, né? Uhum. Não dá, então tá. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a depressão, tá? Para a gente ter uma ideia de como fazer. Na depressão, eu tenho que observar os nutrientes que essa pessoa está comendo, a dieta que ela está tendo, hormônios. Eu falei, a tireoide é a grande responsável por um hipotireoidismo subclínico e depressão. Então, eu preciso equilibrar toda a parte orgânica da pessoa. Né? Mudar o sono, exercício, alimentação, nutrição, suplementação e hormônios. Todo esse equilíbrio. A parte física, que vai me dar sustentação orgânica. Não posso escapar disso. Emocional. Eu tenho que buscar, ou se tem traumas que estão tirando a energia da pessoa, né? Ou situações emocionais, familiares, os divórcios que você falou, estão tirando a energia da pessoa. Então ela fica deprimida. Então você precisa saber administrar essa questão emocional. E a parte metafísica tem que ter consciência de que o que você está sentindo pode não ser seu, do ambiente, das pessoas. Às vezes precisa de um tratamento espiritual. Eu mesmo passei por uma fase nesse começo do ano aqui, eu peguei uma carga que sozinho não consegui. Graças a Deus eu tenho um lugar para ir e me ajudaram a sair de uma carga muito pesada. Né? Eu sei. Então, a gente acaba tendo essa estrutura. Então, eu digo, o equilíbrio é você mergulhar nos 3. Então, não adianta falar, não, pode comer qualquer coisa. Não, às vezes você tem que mudar a alimentação para você ter um equilíbrio orgânico. Né? Às vezes você vai precisar reavaliar, por isso que eu brinco o livro Aprenda a Mentir e Seja Feliz, é para que você ressignifique questões da tua vida que estão te tirando energia até hoje. Reavaliar, reescrever, rever um conceito de um trauma emocional, de uma raiva, de uma mágoa que você tem guardado aí não sei quanto tempo. E ficar de olho nas questões espirituais ou metafísicas que estão interferindo na tua. Então, para mim, o equilíbrio está nesses três passos. Perfeito. O tempo todo. Doutor, falou uma coisa aqui muito legal, eu estou super intuído hoje. Vocês estão percebendo, né, gente? É porque todos eles são maravilhosos, tá? Todo mundo que vem aqui é incrível, foi incrível, mas eu estou mais intuído hoje. O doutor falou uma coisa muito legal, né? Sobre esse movimento aí, às vezes, da gente, de mágoa. Você já percebeu que... uma pessoa te fez mal. Teu ex-namorado, teu ex-amigo, um familiar, você foi maravilhoso com aquela pessoa, uma pessoa que é superior a você num trabalho, um chefe seu, um assessor, né? Você é sempre maravilhoso com aquela pessoa está sempre achando uma forma de te diminuir, te desempoderar, ou de fazer se sentir mal, menos, como se o seu trabalho não fosse bom, ou já fez isso de formas muito grandiosas, né? O tempo inteiro. Só que essa pessoa está sempre bem. O que acontece com isso? Qual que é esse movimento? O que acontece no mundo? Que essa pessoa que está sempre fazendo mal para outras pessoas o tempo inteiro, nem sabe às vezes está fazendo mal para as pessoas e está sempre bem. Sabe por quê? Porque essa pessoa nem sabe que está te fazendo mal. Essa pessoa nem lembra que te fez mal. Esse namorado que te meteu lá um galhão, ele nem lembra disso.
Essa amizade que te traiu, de repente, nem lembra, mas não lembra de verdade. Quem guardou foi você. Então, claro, gente, tem um lado que eu acredito super, né, que é kármico, espiritual, que essa pessoa em algum momento vai ter que estar em alinho ali com as energias do universo. Mas falando aqui da Terra, talvez essa pessoa, nesse momento, talvez não sinta, porque não parou no campo dela. Ela continua produzindo, ela continua indo pra frente, ela continua fazendo os movimentos da vida dela, parou em você. Você está parada nesse campo. A gente chama isso na neurociência de sistema de sequência trifásico. Você está vivendo aquele campo, sentindo aquelas emoções, aquela mágoa, água parada, e a gente já sabe de tudo isso, né? A gente vai fazer mal para quem? Para você. Então, acho uma forma de soltar qualquer tipo de ranço, mágoa, enfim, questão, entrave que você tenha em qualquer pessoa nessa realidade. Faz sentido? Pô, claro. E trazer uma mágoa é trazer você traz um peso em você, né? Porque quem fica magoado é que leva o peso. Quem magoa muitas vezes nem sabe o que fez. Nem lembra, muitas vezes, né? Doutor, existe algum caso muito marcante que o senhor lembra, assim, na carreira do senhor, que mudou a forma de o senhor ver a conexão entre ciência e espiritualidade? Tem algum caso que você fala, não, esse daqui foi sensacional? Ao longo da minha vida teve muitos casos, porque quando eu estava ainda fazendo... isso no começo da minha carreira, eu trabalhava em UTI. Uhum. E me chocou muito um caso que chegou um jovem, era jovem, devia ter uns 20 anos. E ele chegou andando na UTI, porque ele estava com uma virose encefálica, né, uma encefalite viral. Chegou andando, conversando, e ele foi e deitou, e a gente ficou ali alinhando, e ele começou a piorar, o nível de rebaixamento de consciência dele começou a piorar. Então a gente começou a instalar os soros para começar a melhorar. Ele foi piorando, a gente foi instalando oxigênio, ele foi piorando, a gente entubou, e não fez, tudo que a gente fez não resolveu nada. Ele desencarnou assim na minha cara, num plantão. Eu fiquei olhando, eu falei... E chegou conversando? Chegou conversando. Encefalite viral, né? E falei, sabe, por isso eu estou falando dos idos de 85, 86. Desculpa a minha ignorância técnica, o que seria encefalite viral? É como se fosse um vírus que pegou o cérebro. Uou! Hoje, tá claro, no tronco das oliveiras. Hoje tem muitas outras coisas que podem ser feitas, mas isso mexeu muito comigo. Me deixou impactado. Falei, nossa, eu estava numa UTI de um grande hospital, o Hospital Matarazzo, um hospital, tinha muitos recursos, nada do que a gente fez resolveu ali, não tive nada. Né? Isso mexeu muito comigo para começar e buscar outras formas de entender a questão da saúde. Por isso mudou a forma do senhor ver a ciência e a espiritualidade. Exatamente. Muito sensacional, gratidão por isso. Doutor, a ressonância de Schumann refere-se a frequências eletromagnéticas naturais da Terra. Isso. E como as mudanças nas frequências vibracionais do planeta têm relação com o aumento de doenças autoimunes ou depressivas? Bom, a gente está vivendo em conjunto com o planeta, né? Então, o planeta tem uma pulsar. O pulsar chama ressonância de Schumann, né? Basicamente, o que a ressonância de Schumann faz é mudar a questão de como você vive o tempo, né? É porque quando era 7,68 alguma coisa, o tempo era um tempo normal. Quando foi para 14h15, as 24 horas viraram 18 horas, né? E ultimamente vai para 50, 60. Então, está mudando muito nessa percepção do tempo. Peraí, explica isso daí para a gente com mais lentidão. Como assim 7 ponto o quê? Então, a frequência durante muitos anos, mais de 60 anos, era medida pelo Schumann e tinha essa espécie de um pulsar do planeta, né? Digamos assim. Tinha lá um 7,68, alguma coisa. E aí começou a ter muitos disparos solares, quer dizer, muitas tempestades solares. Isso aumentou, foi para 14 alguma coisa, e durante esse período acelerou. E aí o que teve? Mudou a percepção do tempo. As 24 horas viraram 18 horas. Daí todo mundo fala, mas o tempo está passando mais depressa. Está mesmo? Mas não é uma impressão. Não é uma impressão, está mudando mesmo. Né? E é interessante porque, conversando com uma cientista também, ela falou, cidades como São Paulo, o tempo passa mais rápido. Se você vai para uma cidade interior, passa mais devagar o tempo. Quer dizer, olha essa matriz que a gente vive, né? Então, claro, e aí você vai ter toda uma questão de frequência eletromagnética que vai interferir também no teu campo eletromagnético. Então, muito interessante. E na água passa mais lento. A gente fez um cruzeiro agora, ficamos 7 dias num cruzeiro. Doutor,
a gente viveu tanta coisa em 7 dias, eu não tô brincando. Parece que eu fiquei um mês lá. Mas não é que foi cansativo. É que foram muitas coisas. Que eu volto e a gente, mas não foi uma semana, gente. A gente ficou tanto tempo ali, foram 7 dias. Então, realmente faz muito sentido isso daí, de interior, porque eu também fui pro interior e é tudo bem vagaroso. O tempo tem 24 horas, mas parece que tem, sei lá, gente, não sei quantas horas. Não termina o dia. E na água parece muito mais tempo. Que doideira isso, né? Tem muita coisa que a gente não imagina, né? Nós vamos aprender com essas mudanças que vão ter ali a partir de 2025, vai ter muitas mudanças que vão trazer para a gente explicações mais amplas. Se você é dos anos 80, 90, você vai lembrar de uma novela chamada Tieta, que tinha Perpétua. Perpétua falava mistérios. É isso que eu tenho para dizer sobre esse movimento. Muito maravilhoso. Tem uma pergunta aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria enfatizar para que a resposta fosse de maior entendimento para mim e para todo mundo também, né? O senhor enfatiza a importância da experiência gestacional. Como os eventos e emoções vivenciados durante a gestação podem moldar a saúde e o comportamento de uma pessoa, no caso o bebê, ao longo da vida. Tem uma pesquisa, se não me engano, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa onde, analisando a história gestacional, eles previam mais ou menos a vida da pessoa como seria. Dá para prever, né? Então, por exemplo, essa pessoa tem chance de ser um serial killer por causa desse tipo de vida gestacional. Fizeram essa pesquisa. Deus me perdoe. A minha pesquisa pessoal vem descobrindo isso aí, né? Porque conforme a pessoa me conta, por exemplo, se a pessoa me conta, eu pergunto, você tem quantos irmãos? Nós somos em 4. Somos em 4, tá. 4 o quê? 4 mulheres. Tá, 4 mulheres. Você qual? A última. Eu falei, eu já tenho a história da mulher aí todinha para mim. Eu começo a relatar. Ela precisou entrar no campo masculino para poder sobreviver. Ela precisou entrar num campo de que ela, por mais que ela faça, ela acha que não faz o suficiente, porque ela provavelmente não foi planejada. Quer dizer, tem toda uma carga ali, que eu chamo de síndrome da expectativa parental, que rege a pessoa. Por isso que eu gosto de fazer esse exercício, porque você muda essa carga. E aí pode ser que a pessoa mude o jeito de encarar a vida, de se cobrar, etc. E tal. Então, para mim, é muito importante. Agora, isso é o dia a dia, né? Tem pessoas que são mais impactadas ou menos impactadas, porque o espírito tem a maturidade dele, né? Tem um espírito que passa por uma situação terrível, né? Como é que ele chama, que escreveu o propósito do ser, no campo de concentração, Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu um livro, o cara passou pelo sistema ficou quantos anos lá, morreu, mataram todo mundo, e o cara depois saiu de lá e escreveu um livro, O Propósito do Ser, um cara, né? Maravilhoso, né? É um espírito que evoluidíssimo, né? Então, eu acho que entra muita maturidade do espírito frente ao que ele escolhe de experiência, né? Porque acho que a gente escolhe as experiências. Sim. Doutor, como que é o uso... como o uso excessivo de tecnologia afeta a nossa energia e saúde mental? Por exemplo, às vezes eu gosto de dormir com um celularzinho aqui do lado, porque eu estou ouvindo ali uma frequência do Dr. Hélio Couto, alguma coisa, mas eu sei que isso eu sei. Mas às vezes acontece isso. Tem uma interferência muito grande de fato? Eu tenho um equipamento na clínica que Tesla, né? Aquele que você me mostrou? Não, é outro que faz análise. Tá. Ele analisa. Eu falo, você está com intoxicação eletromagnética. Ele aparece de intoxicação eletromagnética. É aquele que eu pus os pés? Que eles fizeram tudo lá? Um deles, Que legal. E aí eu falo, você está dormindo com o celular carregando no teu quarto. A pessoa fala, como é que você sabe? Porque apareceu aqui. Então isso a gente ainda vai aprender essas intoxicações. Existem, hoje a gente já sabe que existem estudos na Alemanha muito antigos, onde fios de alta tensão perto do quarto da pessoa criava câncer. Então tem coisas que ainda, o eletromagnetismo ainda está sendo estudado, né? Porque a gente pode classificar basicamente em 4 tipos de doenças: as desnutrições, as intoxicações, o estresse e o campo eletromagnético. Você vê, o campo eletromagnético quase não se estuda nada, né? E isso ainda no futuro vai se perceber as interferências no nosso campo. Nós somos eletromagnéticos, embora eu acho que a gente vai aprender a lidar com a mente, depois em outras dimensões, a bloquear também esse aspecto. Mas sabe o que eu ando percebendo? Não sei se vocês também, mas eu ando percebendo um movimento muito legal de que a minha percepção é que os roteiristas da atualidade são os profetas da nova era.
Os roteiristas da atualidade são os profetas da nova era. Vai assistir Doutor Estranho. Vai assistir X-Men. Vai assistir o Avatar. Você vai entender muita coisa sobre a vida e sobre um movimento de pouco tempo que a gente vai viver na Terra, tá? Tem um seriado chamado O 100, que fala sobre 100 pessoas só que sobraram na Terra e viviam fora da Terra e tal. Aquilo é muito distópico, mas em algum momento você sente que aquilo pode de fato acontecer. Então eu tenho um ponto de vista que essas pessoas elas estão sendo intuídas, né? Os roteiristas da atualidade são os profetas da nova era. E a gente consegue ver muitos movimentos que estão acontecendo na Terra agora a partir de filmes. Tem filmes que você vê antigos, que você olha e fala, cara, mas o cara estava falando disso lá atrás, está acontecendo agora. E não foi intuído, o cara não é espiritualizado, não era nada. Quer dizer, foi intuído. Ele, né? Então eu acho muito legal esse Jornada movimento. nas Estrelas, porque quase tudo que estava lá hoje tem. Não, maravilhoso. O StarTech, né? O celular, coisa que a gente, o videofone, imagina. Quem disse essa frase não foi eu, aliás, gente, essa frase da Cris Michalkianas, uma terapeuta maravilhosa, uma senhora que eu adoro. Os profetas da atualidade, não, os roteiristas da atualidade são os profetas da nova era. Então eu gosto muito dessa frase. Doutor, última pergunta. O que o senhor gostaria de ver implementado, acho que eu já fiz isso aqui, mas a gente pode fazer de novo, porque eu fiz lá atrás, para tornar o sistema de saúde mais humanizado e completo? Bom, para mim, assim, o que falta, né, uma das minhas propostas, o que falta é a metafísica. Tá. Porque a hora que você implementar a visão da espiritualidade, não da religião, na saúde, de uma forma efetiva, nos bancos escolares da Faculdade de Medicina, nos hospitais, levando essa visão, para mim, humaniza naturalmente. Tá. Né? Então, para mim, é o que eu digo. Eu estava falando de Semmelweis, eu me arrogo muitas vezes que eu quero ser o novo Semmelweis, tá? Porque ele falava lá das infecções físicas, eu falo das infecções vibratórias. Eu quero levar isso para os hospitais, quero levar isso para as clínicas, quero levar isso para a classe médica, né? Para falar, existe uma contaminação que ainda é invisível. Porque na época o Pasteur estava procurando e achou. Hoje nós não temos microscópio ainda para ver a bactéria viral, o pensamento ou a energia, mas já existe. Então, para mim, a humanização vai se tornar quando houver a fusão da ciência e da espiritualidade. Perfeito, perfeito, doutor. Foi uma honra do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Que o senhor estar aqui, do fundo do meu coração. Quando eu mostrei a primeira vez para a Nay, ela foi encantada também. E que tudo passa pelo crivo dela, né? Nunca é só eu. Eu, às vezes, tenho uma ideia de alguém que eu conheci, mas nunca é, por exemplo, só a Lelê gostou. Eu tenho que amar e ela também. Então, ela também amou o senhor, falou até que queria, escolhe fazer consultas também. Então, gratidão do fundo do coração pelo seu tempo. Eu sei que você é lotado de paciente, lotado de coisas, e gratidão do fundo do meu coração por estar aqui falando para muita gente que vai te assistir sobre como sermos melhores, sobre a boa nova, sobre energia, sobre o Wi-Fi de Deus, como eu falei no início. O senhor quer passar redes sociais, quer falar como encontra os seus livros? Eu tenho o Instagram, né? @rubens.cascapeira.jr. Ali você vai ter os links e tudo. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h01, eu faço o Café com Saúde. Café com Saúde, eu falo, na segunda-feira eu pego uma doença, um problema, uma questão, falo dos aspectos físicos. Nas quartas-feiras, aspectos emocionais. E nas sextas-feiras, aspectos metafísicos. Eu vou fazendo isso aí. Que agora, lindo! É uma live? São lives que eu faço. No YouTube? No YouTube também. No YouTube é o canal Saúde Funcional Vida Plena. Então você vai me encontrar lá, também no TikTok, fazendo todas as segundas, quartas, sexta-feira. Impreterivelmente, eu estou 8h01 fazendo essas Eu já vi vários, agora que eu lembrei, já vi vários. Eu vi no Instagram. No Instagram. Às vezes eu acordo e já tá lá. Eu tenho uma bolinha lá do senhor fazendo live, eu clico para ver se o senhor já tá lá na energia, falando de tudo que está acontecendo ali, maravilhoso. E os livros? Então, ali pelo Instagram você tem um Linktree, você vai encontrar ali, tem todos os livros, tem um treinamento de ansiedade, são 21 aulas, que a pessoa pode, um terapeuta quer fazer, entender de outra maneira, tem lá um treinamento de ansiedade, são 21 aulas sobre ansiedade. Sensacional. Como que é o nome da clínica? Alegrum Vive.
Clínica Alegro Vive, viver com alegria, né? Viver... Pessoas é viver com alegria? É, Alegro Vive, viver com alegria, Não do sabia. latim. Né? É, maravilhoso. O nosso cachorro que deu essa ideia, brincadeira. O cachorro? É porque é do Maravilhoso. latim. Eu faço comunicação com animais também, eu acho incrível. Doutor, passa o telefone da empresa. Por que eu tô falando isso, gente, telefone da empresa? Porque todo mundo tem que conhecer. A empresa, a clínica. Eu Clínica, né? prefiro entrar pelo Instagram só. Ah, né? prefere? Só Tá. pelo Instagram é melhor, né? Porque Tá. a gente tem toda uma questão de ética, então... Tá Pelo bom. Instagram você me acha e do Instagram você vai Tá me- bom, eu ia me passar, gente, porque pra mim não é nem sobre esse movimento de questão de ética, é porque pra mim é utilidade pública. O trabalho que eles fazem lá não é um trabalho convencional, é utilidade pública. E, pelo que eu entendi, também são preços populares. Quando eu falo popular, é que todo mundo pode pagar, tá? Não é uma coisa, meu Deus! Não, não é. Você vai lá, conversa bonitinho, você vai ser bem recebido, bem nananã, e as pessoas podem pagar. Então, você imagina, se 10 pessoas que estão assistindo isso aqui, tá com alguma questão, e pelo menos 2 puderem ir, porque é bom quando 2 vai, que passa para outras, né? A gente vai compartilhando maravilhas. Então, não esquece, entra no Instagram dele, que você vai achar lá tudo bonitinho, o Linktree, e vai achar o lugar para você chegar lá, para você fazer as consultas. Lembrando que, se eu não me engano, ele também faz consulta online, né, doutor? Sim, claro. Ele também faz consulta online, então se você não estiver em São Paulo, se você não estiver no Brasil, você também consegue. Meus amores, é isso. Gratidão imensa por vocês terem ficado conosco até hoje. Até hoje é ótimo, até agora. Ainda estou todo do que aconteceu aqui, o renascimento. Gratidão do fundo do coração. Espero que tenha sido uma contribuição para você. E não esquece do movimento que eu sempre falo, a gente precisa compartilhar maravilhas. Como que a gente faz isso, Lelê? Estamos chegando ao final, né? Você vai pegar o aviãozinho e vai mandar para pelo menos 10 amigos. Dessa forma, você acha um jeito de equilibrar o dar e receber. Lembra? A vida é sobre dar e receber. Quanto você recebeu aqui hoje? Seja sincero. Você sabe que você recebeu bastante aqui hoje. Você precisa achar uma forma de equilibrar. Senão você vai ficar em dívida energética comigo. E com ele também. Em algum momento você tem que pagar. Então, para equilibrar o dar e receber, compartilha. Manda para um amigo, para 10 pessoas. Manda aqui naquele grupo de colegas, para que as pessoas possam assistir. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Da Vida e Consciência, né? Caso você não siga, pode seguir aqui também. Ativa a notificação. Já também teremos eventos incríveis. Dá uma olhadinha aí, ó, nas inscrições, em tudo, que tem um monte de evento que tá para acontecer presencial, online e tudo mais, para você participar, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Gratidão!